das alterações, né? Sim. Tipo um jogral, assim, vai me questionando com esse tipo de coisa? Claro, pode ser, tá ótimo. Eu acho que fica melhor, veja o seguinte, qual é, por que que eu gosto desse sistema, é que isso contextualiza o assunto, o discurso, né? Claro. Então, o pessoal, de repente, ele acompanha o que você está querendo falar, do que você está tratando especificamente. Se você ficar fazendo uma conferência, de repente você faz um vai e volta, ali se perde completamente, né? Já não sabe mais que instituto é que você está abordando, né? Certo, perfeito, professor, pode deixar, eu tô colocando por aqui. Eu Bom, gosto disso aí, mas que... Bom, então faz o seguinte, já está pronto para dar o início? já começamos. É, Uhum. puxa vida. Estamos em Então, 90, estamos neste momento, professor César, em 92 pessoas nessa sala. Dentre os há alguns professores que são da Unila Salle também, como o professor Jaime Weingartner Neto, como o professor... O que o Jaime está fazendo aí? Está acompanhando, ele é professor na graduação, Não professor acredito, ele não é um cara muito confiável, não dá para deixar o Jaime aí. Boa noite, professor, um abraço, saudade do amigo. Saudade, igualmente, você cresceu, virou gente, ficou muito grande, rapaz. Que isso. Contigo, viu? Os bons professores, igualmente, um abraço. Um abraço. Temos também os professores Daniel Achuti e Rafaela Palamola. Essa dupla é perigosa. Professora Rafaela é a coordenadora do curso, da graduação, né, meu colega também aqui. Os professores José Antônio Garçom Link, professor da graduação, que também traz a sua turma. Professor Alexandre Link e, inclusive, professor César, o nosso amigo lá de Passo Fundo, professor Luiz Fernando Pereira Neto. Sim. Mas ele também, eu acho que joga no outro time, viu? Então, também está acompanhando, né? Então, e os nossos alunos de mestrado, o nosso meu estagiário de docência, que é o Carlos Abreu, que também nos acompanha aqui, o Guilherme Machado Siqueira, que também é me orientando, algumas pessoas aí do PPG que estão também acompanhando, vão acompanhar a sua fala. Nesse momento já são 98 assistentes aqui da sala, e nós temos uma capacidade para até 250. Eu vejo agora também um pedido externo do professor Alexandre Wunderlich, acabei de aceitar. Então, mais um... Sem condições? Companheiro aí que entrou nessa turma, né? Bom, pessoal, então eu vou, sem maiores delongas, né, falar brevemente aqui do currículo do professor César Roberto Bittencourt, até porque ele tem um compromisso logo mais em outra instituição, então ele vai realizar a sua fala aqui com base nos aspectos mais polêmicos da lei mais recente que nós temos, que provocou uma série de alterações, tanto no Código Penal, quanto na Lei de Execução Penal, e também no Código de Processo Penal. A minha disciplina, né, que está sendo ministrada na noite de hoje, que é agora uma aula aberta, é a disciplina de Direito Penal 2, onde nós estudamos a penologia, os aspectos, então, todos de estudo sobre a fixação das penas, tanto as penas de prisão, quanto as penas ditas aí restritivas de direitos e as penas de multa. Na última aula da semana passada, nós usamos os 2 vídeos curtos que o professor César tão gentilmente compartilhou no Instagram sobre a pena de multa e as alterações que a pena de multa sofreu pelo pacote, né, pela lei aí do pacote anticrime. E agora, de modo que vou entregar a palavra para o professor César, que é autor de mais de 34 obras de direito penal, né, uma vida toda acadêmica também dedicada aí ao compartilhamento da informação e do conhecimento, no formato, então, desses livros, que vem a público desde a época em que eu era aluna de graduação. Eu comentava nesses últimos dias com o professor César que o meu primeiro contato com ele foi pelo seu brilhante texto, que foi a tese, se eu não me engano, de doutorado, A Falência da Pena de Prisão, e na sequência... Continua atual, né?
continua mais atual do que nunca, me parece, né, professor? E ainda foi escrito na época em que o professor César, tendo se doutorado na Espanha, fora do Brasil, era ainda integrante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde realizou, né, toda a sua carreira até se aposentar e passar agora para um outro lado aí também tão importante da atividade jurisdicional, que é atuando como defensor, né, como advogado. Professor César, além de ter atuado no Ministério Público, paralelamente a isso, sempre foi reconhecido, e assim nós o chamamos, né, mesmo sendo um doutor tão consagrado em direito, me parece que o que o caracteriza de fato é o título de professor, e por isso que nós, seus discípulos, até hoje, nos referimos a ele carinhosamente pelo título de professor César Roberto Bittencourt. O professor César foi um dos fundadores do mestrado em Ciências Criminais da PUC, nos idos dos anos 90, final dos anos 90. Ao lado da Ruth Poderosa. Isso, início dos anos 2000, onde eu fui aluna daquela casa, dos anos de 2000 a 2002. O professor Quando eu não César... estava, né? Não, e eu fui lhe seguindo, né? Eu me graduei em Direito na Universidade de Passo Fundo, de onde também o professor César é filho, né? Assim como o professor Luiz Fernando, que está aqui. E vim a Porto Alegre fazer especialização na URGS em 99, na esperança de encontrar o professor César, que já era professor daquele curso, mas naquele ano o professor César tinha sido cooptado pela PUC, então estava na PUC. No ano seguinte, eu não desisto dessa trajetória, vou à PUC como aluna do mestrado, sonhando em encontrar o professor César, e ele já envolvido com outros projetos também, que resultaram, se não me engano, na abertura do CESUPA, né, professor? Exatamente, por isso que me afastei daquele período, né? Isso, de uma faculdade também de Direito, e lá, então, no mestrado em Ciências Criminais da PUC, foi onde eu tive a oportunidade de regressar à Universidade de Passo Fundo como professora. E aí, no ano de 2003, quando o professor foi convidado para dar uma palestra para os nossos alunos lá, eu tive a honra de estar à mesa com ele, e foi quando, de fato, nos encontramos. O professor tão afetuosamente me deu o seu primeiro de muitos outros autógrafos que eu tenho o maior carinho, né, de manter aqui na minha biblioteca. Então, o professor César, é uma honra, né, tê-lo conosco. A sua obra é do conhecimento dos nossos estudantes, é bibliografia básica aqui na Unilassalle, então vai ser uma alegria muito grande entregar a palavra para o senhor e deixá-lo julgar como o senhor julgar melhor. Tá bom? Muito obrigada, é uma honra tê-lo conosco. Ok. Olha aqui, ó, tá. Olha que lindas capas. Eu tô com o meu velhinho aqui, ó. Eu considerei, assim, abaixo da linha da pobreza, então daí eu coloquei isso aí no correio, tá bom? Ah, muito obrigada, tá bom. Mas esse aqui, olha... assim, eu não me faço em função dessa caligrafia tão linda que eu tenho. Obrigado. Agora ele adquiriu assim um valor diferente, né? Não é mais simplesmente coisa. Olha, eu estou emocionado, duplamente emocionado com esse convite, mas eu estou vendo essas feras todas aí brincando com todo mundo, esquecendo que tem uma centena de gente nos ouvindo. É que para mim, e o Ruderich é que conhece mais esse meu lado, porque ficou muito mais tempo comigo, o Fernando também, porque para mim são minhas crianças, são meus filhos, meus alunos. Desde o início da graduação, essa rapaziada ali. Então, me emociona muito essas coisas. Me emociona ouvir você falar desse jeito. E verificar, agora eu estou vendo que as mulheres realmente, o poderio feminino está no lugar certo, porque o Axute está lá embaixo, da Rafaela, né? Isso aí. Eu quero começar cumprimentando todos vocês, dia da alegria. Na verdade, eu gostaria de que a gente tivesse, quando eu vi toda essa equipe aí contigo, de brindar. A gente teria que beber, tomar um vinho, sei lá, para comemorar esse encontro assim tão espetacular. Você não me disse que esse time todo estaria aí contigo, né? Porque só falta o magnífico reitor, né? Porque é tão extraordinário para mim esse momento, esse encontro, verificar até o desembargador aí, rapaz, onde é que se viu?
Viu? Seu nome agrega, seu nome arrasta as multidões, professor César. É uma coisa espetacular para mim, sim, muito emocionante, realmente. Eu sou um cara emotivo, realmente, porque são as coisas que me sensibilizam. Aliás, você falou em professor, e assim que eu gosto de ser chamado, na verdade, 2 ou 3 oportunidades, fiquei muito triste quando me convidaram até para fazer algum evento por lá. E, claro, já diz o doutor César Roberto Bittencourt, isso para mim é um desrespeito. Eu sou primeiro professor, presta consciência. Primeiro sou professor, eu sou filho de professora. Né? Minha primeira professora foi a minha mãe, que me alfabetizou. Então, para mim, tem uma importância extraordinária o magistério. Né? Eu posso estar mais ou menos afastado dele, mas eu sinto, assim, um vazio dentro de mim, de não ter essa possibilidade, até porque a vida me levou, me trouxe para cá, me levou com essa condição, e eu preciso sobreviver. Porto Alegre não me oferecia mais condições para isso, né? Eu teria que buscar outro espaço para exercer uma advocacia qualificada e valorizada também, né? Mas então, meus cumprimentos, um beijo carinhoso para todo mundo, desculpem as brincadeiras, gostaria de estar junto com vocês aí, porque você é poderosa, coordenadora, chefe daquele programa de pós-graduação, não convida a gente junto lá para se encontrar, se abraçar, tomar um depois conversar, né? Querem distância de mim, tá bom. Então, não, de forma alguma. Faremos, né, professor, na primeira oportunidade, o convite está mais... Luiz Fernando Kramer Pereira Neto, fala em Pereira Neto, também me emociona profundamente, porque o pai dele foi meu amigo. O pai dele foi meu amigo, eu era criança, sacanear o pai dele, dizia que eu era criança, ele já era famoso de opalão azul, né? E eu era pré-adolescente, na verdade, eu já tinha 16, 17 anos, eu via o Pereirinha famoso, né? Eu vislumbrava aquele negócio, ficava. Depois eu tive a honra, o prazer de fazer júri em Lagoa Vermelha com ele. Exato. E um dia ele quis ser assistente da acusação para mim. Digo, ih, rapaz, eu te conheço. Ele era muito bom de tribuna, muito grande. Eu tive essa honra também. Eu estive num júri junto do professor Luiz Fernando e do seu saudoso pai também, lá em Lagoa Vermelha. Que maravilha. Pois vê, daí ele foi meu assistente. O negócio é o seguinte, tu vez de falar de assistente, tu vai ter que ser assistente. Tá? Sabe o que é assistente, né? Se você começar a puxar essa tua veia de defensor aí, eu te corto. Não, deixa comigo. Né? 5 minutos de conversa, ele já estava perdendo. Eu, vamos parar. Sabe que eu tenho um papel aqui? Não, tá bom, assistente. Querido amigo, muita saudade. Foi um choque muito grande a perda dele. Lamentável, né? A Karen, que é outra filha, a irmã do Luiz Fernando também. Essas coisas me emocionam muito. Desculpa eu estar puxando isso aqui. Tá bom, vamos trabalhar. Mas antes disso, eu preciso fazer um chamado aqui, que emociona profundamente. Abaixo o racismo. Basta de racismo. Basta dessa violência. Basta de gente racista. Não é suficiente não ser racista. É preciso ser antirracista. Vidas negras também importam. Eu quero dizer para vocês que no domingo à tarde, eu estava vendo o Sport TV e fiquei profundamente emocionado com isso agora. Eu e a minha mulher, quando o PC lá do TV Esportes, os meninos conhecem isso, um grande comentarista, ele é negro, e ele estava dando depoimento que ele era, há 40 anos atrás, ele lembra até hoje, todos os dias. Ele estava indo para casa com os 14, 15 anos, com um pacotinho embaixo do braço. E a polícia parou ele, sabe o pacote aí? Não, pensei em correr, pensei em fazer não sei o quê, tipo assim, na frente da casa dele já. Por que tem que abrir meu pacote? Em voz alta, não, abre esse pacote já. E sai um senhor branco, de olhos azuis, e chega e pergunta, o que é isso? O que está havendo? Isso é meu pai. Você é o pai dele? Isso é meu filho que está vendo. Vai para dentro. Qual é o problema? Então, eu vi o PC falando isso, eu e a minha mulher fomos às lágrimas. É 40 anos. Ele lembra disso todos os dias. É inadmissível que você continue tratando as pessoas dessa forma, descriminalizando, simplesmente pela cor. Como se fossem inferiores, como se os outros fossem superiores.
Chega disso, chega de racismo. Olha como a polícia enfrenta essas pessoas. Já chega batendo. Chega batendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos é o que acontece aqui. Então, não basta ser racista, tem que ser contra o racismo. Eu me emociono falar nessas coisas. Eu sou sentimental, sou guerreiro, sou briguento. As pessoas que me conhecem sabem muito bem disso. Eu luto pelas minhas ideias, mas defendo, acima de tudo, a liberdade, o direito de expressão e a igualdade. Nós vivemos num país pluralista. Todos têm o direito de ser o que quiserem. Nós não somos fiscais de ninguém. Então, pessoal, desculpem, eu tinha que aproveitar essa oportunidade para falar disso, porque me chocou muito. Toda essa violência está acontecendo lá, e essa manifestação do PC é uma coisa assim brutal, da forma que ele contando ali, 40 anos atrás, ele lembra disso todos os dias. É uma coisa profundamente lamentável, e é preciso que os brasileiros tenham consciência disso, tem que combater ardorosamente, dioturnamente, o racismo, contra o racismo. Mas, então, dizer da minha honra de estar aqui com vocês, da satisfação imensa de tê-los comigo, repetindo, queria estar aí com vocês, está faltando o Salinho ainda com a gente, né? Que deve estar por perto daí, né? Eu posso ter me passado na leitura dos nomes, vou revisar ao final também, mas nós temos também o professor Diógenes Hassan Ribeiro, que é mais um integrante do Poder Judiciário, professor na nossa casa, que está aqui lhe assistindo e participando também. Também, que maravilha, sejam bem-vindos. Então, os magistrados que relevem um pouquinho, eu sei que o Jaimezinho vai sair pela culatra, está dizendo, meu Deus do céu, o que eu vi o César falando, e eu sem voz, sem... Mas não é nada disso, Jaime. É uma honra muito grande ter tido você desde a meninice, né? Te acompanhando. Teu pai foi meu amigo, tu sabe disso, né? Teu irmão, coisa assim, enfim. Bom, estou à disposição, então, para falarmos. Eu acho que é importante a gente falar dessa reforma, que foi uma forma mas tem coisas interessantes também, porque trouxe, na parte processual, principalmente, o juizado de garantias. O juiz de garantias é uma coisa extraordinária, que a gente precisa urgentemente disso. Infelizmente, aquela liminar na Rádio Tempos, sabe como é que são aquelas liminares ali, se perde toda. Assim, vamos falar que a gente já perdeu tempo aqui, tá bom? Vamos falar. Bom, então, o projeto, essa reforma, o pacote anticrime, que do pacote anticrime não tem absolutamente nada, graças a Deus, praticamente nada. Aquele pacote lá da rua, sabe, de 2 milhões de assinaturas em branco, não sabia o que era, disseram que avalizaram, mas não sabiam o que se tratava. Estão me ouvindo? Cortou? Voltou? Voltou? Pois bem, então, na realidade, do pacote anticrime, você fala nisso só para marcar um momento histórico negativo, ruim, porque o que tinha de legítima defesa naquele pacote, eu falei em São Paulo ano passado, na EMAC, lá do Abracrim, e daí o cara que me entrevistou ontem falou, disse, não, em São Paulo eu estava na mesa, presidindo a mesa, o senhor falou sobre aquele projeto lá de verdade. Graças a Deus, essa não tem praticamente nada a ver com aquilo. Mas, enfim, falando desses temas, estou à disposição, professora Renata de Almeida Costa, para seus questionamentos e para conduzir, então, dessa forma. Me parece que é melhor, porque a gente contextualiza com os alunos, né? Eles sabem do que a gente está falando. Tá? Muito bem, professor. O senhor encaminhou 7 temas possíveis, né? Dentro para ver se dá nesse tempo aí para a gente falar sobre isso. Isso. Então, daqueles 7 temas, eu selecionei os itens 3, 4 e 5. O 3, o senhor propõe a análise do aumento da pena de 30 para 40 anos, o tempo máximo de reclusão, né? De permanência também dentro do cárcere no regime fechado. Então, esse é um dos tópicos que podemos abordar. O segundo diz respeito ao artigo 91, a linha A, confisco de bens, né, que o senhor chegou a mencionar sobre esse momento punitivista, o perdimento de bens de terceiro por presunção de responsabilidade penal, né, em que a gente vai discutir a possibilidade de desapossamento dos bens, para além do próprio processo criminal, né, ou para esse terceiro que não respondeu o processo criminal.
Então, esse é um aspecto bastante inovador e que nos causa aí arrepio, né, de alguma forma. E também o item 5, novas causas suspensivas da prescrição do artigo, conforme a redação do artigo 116 do Código Penal e o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, seriam esses 3 temas relacionados à matéria de Direito Penal 2, mas o senhor fique muito livre, né? Tudo que o senhor tiver para nos colocar nos é absolutamente importante. Mas acho que poderíamos iniciar, de fato, por essa questão dos regimes prisionais fechados, né? A passagem dos 30 para os 40 anos. Se o senhor gostaria de iniciar por aí, nós ficamos bem satisfeitos. Pode ser. Me diz uma coisa, não poderia começarmos com a legítima defesa primeiro? Pode, claro que sim, também. Daí seguiria uma ordem mais ou menos do código. Perfeito. Pode ser. Então, a respeito dessa alteração que veio com a legítima defesa, a criação, nós estamos alunos de graduação, de pós-graduação, como é que é? Só de pós, né? O público básico são os nossos alunos de graduação, na metade do curso em diante, e alguns alunos do programa de pós-graduação, que são... Pós-graduação, tá bom. Tá bem. Bom, de qualquer forma, então, falando nesse acréscimo que trouxe o parágrafo único para o artigo 25, dizendo, observando os requisitos do CAPT, considera-se também legítima defesa o agente de segurança, né, que refere à agressão, o risco de agressão de vítima em posse do criminoso. Ora, então, trazendo um parágrafo único aí no artigo 25, que eu faço uma crítica bastante contundente desse aí, apesar de considerar ele infinitamente melhor que aquele do projeto lá original. De qualquer sorte, se traz uma definição absolutamente desnecessária, inócua, sem sentido e inútil. E qualquer mais adjetivo que vocês quiserem, colocando nessa imprestabilidade desse acréscimo. Aliás, acréscimo zero. Por quê? Porque não acrescenta nada. Dizer que o agente de segurança, nessa circunstância, estaria também em legítima defesa de terceiro, é chovendo molhado, porque qualquer cidadão, nas mesmas circunstâncias, estará igualmente em legítima defesa de terceiro. Por quê? Por que ela é inútil, desnecessária e inócua, sem sentido? Porque diz, considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Ora, eu digo que essa definição de legítima defesa, ela é universal. Universal no sentido de abrangente. Pega todas as hipóteses, todas as situações possíveis e todos os agentes possíveis e imaginários. Por quê? Porque em qualquer cidadão, de qualquer circunstância, de qualquer classe, de qualquer setor, não é necessário que traga um tipo penal permissivo, que é o tipo da legítima defesa, para abranger, para abarcar, para proteger este ou aquele setor. Como também não é necessário a existência de uma definição de legítima defesa para determinado contexto social. Não, porque nós temos essa universalidade da previsão do Código Penal que abrange todos os aspectos. Nós temos, claro, um tipo permissivo com disposição, com a composição desse tipo permissivo puramente objetivo. Todos os elementares constitutivos da definição da legítima defesa são objetivos. Mas, e o elemento subjetivo? Escuta, matar alguém, que é homicídio, lá no 121, que é coisa mais objetiva do que isso? Agora, sem matar alguém sem o ânimo de defendê-lo, vai responder pelo homicídio. Então, esses elementos definidores do tipo permissivo, legítima defesa, ele é puramente objetivo, mas você precisa do elemento subjetivo para que ela se configure, não basta as circunstâncias fáticas, puramente objetivo. O ânimos agente é fundamental. Por quê? Se o indivíduo praticar uma conduta e não tiver consciência de que age em legítima defesa, não agir com essa finalidade, com esse objetivo, ele não está satisfazendo o requisito da legítima defesa. Essa subjetividade, no entanto, está na conduta do indivíduo, está na sua postura, no seu comportamento. É a finalidade de defender-se, ou de defender o direito de terceiro, né? Então, esse aspecto subjetivo que as pessoas falam, realmente ela tem que existir, mas ela não está na descrição do tipo permissivo, está na conduta, na cabeça, na vontade
do indivíduo. Mas, mais do que isso, então, para mim, não há necessidade de legítima defesa específica, especial, para determinado contexto, determinada situação. Eu diria que, na verdade, só para legitimar, que é uma subespécie de legítima defesa. E alguns já começaram a falar em legítima defesa genérica e legítima defesa específica. Eu digo que isso é modismo, mania de brasileiro. Surge as coisas, já fica inventando história, criando teorias. Vocês têm uma teoria nova, uma teoria diferente. Isso é para pegar concurseiro, para derrubar o candidato. Não tem o menor sentido e nenhum significado. Não existe legítima defesa especial, legítima defesa genérica, ou específica, etc. Nada. Existe uma subespécie de legítima defesa inócua, sem sentido, absolutamente desnecessário. Pois bem, então, nessas definições, para mim, na verdade, não acrescentou absolutamente nada. Apenas ele traz, na verdade, ela traz eu diria assim, uma espécie subliminar de uma mensagem para os agentes de segurança. Isso, para nós, é preocupante, esse aspecto, porque isso dá a sensação para os agentes de segurança, que já têm naturalmente uma certa arbitrariedade, pela formação, de que ele pode matar de cara, de plano. Se encontrou uma situação mais ou menos que ele diz, estou na minha, estou legitimado, e vai praticar o fato, é uma gravidade muito séria, porque a violência policial nos tempos modernos, nos últimos tempos, mais recentemente, nesses últimos 4, 5 anos, é absurda no Brasil. A Polícia Militar tem matado absurdamente no Rio e São Paulo, principalmente. E essa matança ocorre muito mais acentuada nas favelas, na miséria, na pobreza, nas classes marginais, particularmente em cima de negros. Essa é a questão. Por isso é a revolta maior que tem do tratamento que se faz com as pessoas. Então, aquilo que o Boaventura Souza Santos disse, que havia um estado de fato existente lá no Morro, que fez a pesquisa lá, que depois tem, nós temos aí no Brasil, o Fábio tem um livro de 1985, Discurso e o Poder. Vocês que gostam disso aí, dá uma olhadinha, se não tem esse livro. Eu tinha. Espetacular, ele fez a pesquisa e demonstrou que existia um estado paralelo, uma outra sociedade lá com os seus discursos. E, de repente, precisa chegar ao ponto de ter o seu próprio estado e o herói vira o traficante. É o poder, o dono do morro, o dono da favela. Então, eu sei que a Polícia Militar enfrenta dificuldade, a Polícia Civil também, nesse policiamento também, que é uma violência bárbara na sociedade. Mas isso não legitima que você entre nos lugares matando, atirando, simplesmente. Então, eu tenho preocupação com o excesso que se autorizam a agir. Por quê? Eu digo que o poder público, o poder policial, não tem consciência do limite da atuação, desconhece o que é usar moderadamente dos meios necessários. Eu lembro sempre daquele episódio, por exemplo, lá da ponte de Rio-Niterói, acho que foi mais ou menos no final do ano passado, que houve um sequestro e interromperam a ligação entre Niterói e Rio na ponte, chamaram a polícia, etc., pararam. Então, houve a negociação. Por quê? Porque a Polícia Civil, a Polícia Militar, os agentes de segurança têm uma qualificação altamente preparada, sabe? Tem agente próprio para isso. Então, sabe enfrentar essas questões. Não falta preparo, na condição eles têm de sobra. E a situação lá é assim, um exemplo assim, candente de como agir. Se parou o trânsito, se buscou a negociação, se tratou de negociar, se chegou à exaustão, não chegar matando, atirando simplesmente porque aí tinha no meio. Quando não deu mais, quando o comandante chegou, disse, chegamos ao limite, ele autoriza o sniper a dar um tiro só. Depois de um grande tempo de discussão, de negociação, de tentativa de salvar, inclusive, o criminoso. Então, é preciso ter presente que não é uma licença para matar, que a polícia, os agentes policiais, no caso, estavam falando mais dos agentes policiais do comando mais das Forças Armadas, do Exército, principalmente, que não se confunde com a Polícia Militar, não se confunde com a Polícia Civil, mas que não tem noção do meio. Por exemplo, aquele caso do professor lá que estava indo para casa no final de tarde, ele dirigindo um senhor, professor de música, quase aposentado, lá, mais de 60 anos, acompanhado da sua esposa e um filhinho, e é empregado. Nem percebeu que estava sendo assassinado. Foi disparado, noticiado na hora, mais de 80 tiros com arma de repetição. Depois se comprovou que foi quase 200.
E o comandante, uma hora depois, vem e diz, não, os agentes agiram moderadamente usando os meios necessários. Quer dizer, eles não têm a menor noção desde quando é usar moderadamente 80 tiros. Para alguém que não atirou, que não percebeu sequer que estava sendo assassinado pelas forças públicas. Ora, eles não têm noção do que é meio necessário. O próprio comando que vem e dá uma declaração dessa é muito pior a conduta quase do que aqueles que mataram. Por quê? Porque legitima e autoriza a continuar lutando, batalhando, matando, assassinando dessa forma. Então, o comando aí tem uma responsabilidade imensa. Se tivesse um comando diferente, que fosse exigente, cobrando, demonstrando o erro, chamando a atenção, orientando, vem e quer legitimar, e ainda diz que agiram limitadamente, usaram moderadamente o meio necessário, isso é um absurdo. A gravidade está lá atrás, no comando. Então, acabam construindo, orientando, comandando verdadeiros assassinos. Então, é disso que a gente reclama. É isso que a gente precisa ver, que não pode ser tratado. Agora, domingo passado, aqui no Distrito Federal, ali numa pracinha, tinha de dia, com o sol, todas as pessoas ficavam por ali, vem 2, 3 policiais, e 2 batendo no menino negro, porque era magro, batendo com um porrete grossão, assim, nas costas, o menino quebrou a clavícula, tem que ter quebrado tudo. Eu não fiz nada, com as mãos levantadas, os caras batendo daquele jeito. Isso é covardia. Isso é criminoso, isso é uma violência absurda que a sociedade não pode admitir nunca. Pelo menos foram afastados imediatamente. Quero saber o que vão fazer com eles. Que é um absurdo, por quê? Era um negro, simplesmente, um pobrezinho, um pobre diabo, pé do chinelo qualquer, não fazendo nada no meio de todo mundo. Então, é essa coisa que você não pode tolerar. É isso que você não pode admitir. E o que é mais grave, normalmente essas violências, assassinatos, sequer são denunciados. E basta registrar uma ocorrência lá, resistência forçada. Resistência. Não é possível tolerar isso. Então, esse aspecto me preocupa profundamente. Então, a gente tem que bradar, tem que dizer, tem que reclamar, porque é assim que acontece. Tem que impedir. Eles foram afastados, quero saber o julgamento. Parece que nos Estados Unidos, depois de 5 dias, depois de uma semana a mais, nas ruas, eles mudaram a capitulação. É homicídio doloso. Agora vão ter um julgamento justo. Eu tenho certeza que serão condenados, gravemente condenados, pela primeira vez. Os assassinatos lá na Polícia Militar também, no máximo, as poucas vezes que foram a julgamento, eles foram por homicídio culposo. Então, essa é a questão que a gente fala, que se preocupa profundamente com essa forma de legislação, com esse tipo de coisa. Eu não culpo tanto os policiais, eu culpo mais o comando que dá a ordem, que legitima, que vem ainda e dá o respaldo por isso. Então, essa é uma consideração, assim, mais ou menos, para falar sobre esse equívoco, para mim, na minha avaliação, esse sentido, porque é absolutamente necessário. Não tinha a menor necessidade, não tem o menor sentido trazer essa forma, porque na realidade, sempre tiveram direito à legítima defesa, quando for o caso, quando ela se configurar. E aqui é apenas uma legitimidade, assim, subliminar, que me preocupa muito. Não com o que está escrito, mas a forma como será interpretado. Muito bem, professor César. Compartilho também dessa sua opinião, né? Sempre interpretei o artigo 25 como geral e é algo que, quando a redação veio à tona, eu não compreendia, porque é uma legítima defesa especial, né? É importante dizer que as pessoas que estão aí à frente, né, na linha de frente das violências todas, né, e aqui nós temos dentro desse grupo aí de 137 pessoas que estão nos ouvindo agora, alguns que são alunos nossos de graduação que são também policiais, né, então muito importante que a gente fale sobre isso, mas dizer também que eu vim observando de alguns anos, quando nós começamos a ter, assim, as comunicações dos agentes de polícia sendo feitas também por redes sociais, eu vim observando que, a fim de dar também uma visibilidade do trabalho, aqui na nossa região sul do país, os policiais, quando efetuam algumas prisões, e aí me reportando muito mais aos militares, não tanto aos da Polícia Civil, porque os da Polícia Civil, quando fazem as imagens de apreensão de drogas e de dinheiro, né, porque é algo que até então as pessoas não viam a polícia apreendendo também dinheiro. Mas os militares, eu vi uma cena uma vez de alguém que foi preso numa ocorrência, essa pessoa estava baleada na perna e sentada, aguardando socorro ao lado de uma viatura. Me chocou aquela imagem, e eu fui ler os comentários,
mas aquela imagem ela comunicava dois sentidos. Um primeiro, do uso de uma medida para contenção, porque a pessoa estava viva ali e estava aguardando, sendo vigiada e aguardando um socorro, não foi conduzida na viatura, né, baleada, eles estavam aguardando uma ambulância, os agentes de saúde chegarem, mas fui ver os comentários e massivamente a opinião pública dizia assim: por que não mataram? Por que não mataram? Por que deixaram vivo? Então, isso acaba sendo, eu imagino a dificuldade que é para os agentes de polícia, né, que vivem com esse pé entre a legalidade e a possibilidade de uma ilegalidade, sofrer essa pressão também pública, né? E eu já conversei sobre isso com alguns alunos de graduação e eles dizem assim: professora, se a gente não age, eles reclamam. Se a gente age dentro da lei, reclamam também. Então, é algo de nós refletirmos até mesmo sobre essa exposição nas redes sociais, porque os discursos de ódio hoje são tão presentes, são tão incisivos, que me preocupa como que se dá a formação, o equilíbrio, a tranquilidade desses agentes que estão na rua armados para atuarem, né? Se são pressionados de ambos, como dizem, de ambos os lados. Então, quando o senhor menciona que o surgimento dessa legítima defesa específica, ela carrega uma mensagem para esses agentes, eu não tenho como discordar, e isso, de fato, passa a ser muito preocupante, porque é como transformar em lei essa voz leiga das ruas, né? Essa voz aí que é punitivista, que é irascível, que carrega muitas paixões e algo que nós, teoricamente, discutimos muito, carrega muito a cultura do medo. A cultura, então, que acaba se instaurando nas nossas relações, no sentido de que o inimigo deve ser exterminado, né? Então, a gente reforça esse discurso de uma sociedade dual, onde há agentes bons e agentes maus, e que o mal deve ser eliminado, que é tudo aquilo que o direito, na verdade, busca evitar, busca controlar, busca estabelecer primados de igualdade e de racionalidade nesse trato. Então, observo com muita seriedade, de fato, tudo isso que está acontecendo, e me preocupa, assim como me preocupam essas vítimas todas, né, mas me preocupa também o que se passa na formação desses agentes. E aí nós, como professores, temos uma responsabilidade muito redobrada, né, assim como quando nós os temos nos bancos acadêmicos, de formá-los como entes racionais, mas sabendo da pressão que sofrem dentro, muitas vezes, das corporações e tudo mais. Há alguns anos atrás, quando eu ministrava a excludente do Instituto de Legítima Defesa, em outra instituição, inclusive, eu tive um aluno que era um aluno que mais tarde eu soube que era policial, e ele ficava absolutamente tenso enquanto eu falava das excludentes de licitude. Ele tinha uma postura, assim, de cruzar os braços. Então, dentro da formação dele de obediência e de hierarquia, ele era um aluno fácil de lidar, porque ele não se contrapunha à professora, né? Mas o tensionamento e como aquilo representava um sofrimento para ele ouvir. E eu comecei a conversar com ele nos intervalos, e perguntar, e dar mais espaço de fala para ele em aula, para saber por que ele sofria tanto com aquilo. E aí ouvi uma série de relatos, assim, do que passam dentro das instituições, né, ou da própria linha de formação das instituições, de como era contraditório, soava aparentemente contraditório para ele ouvir o nosso discurso tão limitador dessas ações, né? Então, penso que, de fato, essa norma, fico imaginando os próximos professores, né, que vierem a ministrar as aulas, tendo a lei aprovada, como farão essa inserção do conteúdo dizendo isso? Será assim, dessa forma crítica, como estamos fazendo, contextualizando, sabendo em que medida e por quais motivos a lei está sendo feita aqui, ou apenas transmitirão a possibilidade da excepcionalidade dessa legítima defesa, reforçando, então, né, que essas condutas mais violentas são protegidas pelo Estado, né, ou podem ser protegidas dentro de um direito aí que se aproxima muito de um direito de exceção, quem sabe, né, de um direito penal de exceção. Então, o senhor tocou num aspecto realmente nevrálgico aqui da nossa cultura penal contemporânea, né? É verdade, é muito complicado, é muito difícil. Claro que a gente sabe que a polícia
principalmente polícia militar, que é ostensiva, que trabalha à noite, a violência é muito dura, muito difícil, é muito complicado entrar nos lugares todos. Mas é preciso uma boa formação, é preciso ter uma orientação melhor, mais adequada. Eu acho que, e quando for necessário, também tem que cuidar dos limites para não ultrapassar desnecessariamente, né? Isso é uma coisa que sempre me preocupou, mas eu não desconheço a dificuldade de trabalhar na rua, não desconheço a necessidade de enfrentar esse tipo de problema, né? Mas, enfim, os policiais estão por aí também, tem gente muito boa, a gente sabe disso, tem gente altamente qualificada, e o ambiente é complicado mesmo, só que também tem que se policiar, saber se questionar, levantar, será que estou agindo certo? Só falar esse questionamento, falar só que eu fui promotor de justiça em Viamão, fiquei 3 anos lá no júri. Chegou de 3 anos fazendo júri, quando eu comecei a me questionar, mas será que estou fazendo justiça? Só absolveram 2 vezes porque eu pedi absolvição. Não está certo, não pode estar certo. Saí do júri, pedi para sair do júri. Foi possível. Porque exatamente aquele questionamento, de repente, até onde eu estou sendo justo? Porque só absolveu porque a cidade, assim, acaba ficando, o jurado fica do lado do promotor, eu sempre do lado do promotor. Os meus alunos da faculdade, muitos hoje deles promotores também, e juízes, mas saíam da PUC e iam lá assistir um júri. Se o júri, turmas que iam lá assistir o júri, eu fazia assim, me gratificava muito, eu gostava muito do júri. Mas chegou um ponto que você começa a se questionar, tipo, mas escuta, estará certo? Não tem coisa. Mas, enfim, o próximo ponto que você está falando também é a pena de prisão, né? Vamos partir. Eu sei que a polícia não gosta de me ouvir também, mas eu não estou falando mal da polícia, eu estou falando mal da estrutura, do funcionamento, dos hábitos, dos maus hábitos, tudo que acontece. Isso é uma realidade. Embora eu reconheça, sim, a necessidade da polícia estar preparada, ter condições, e enfrenta a barra pesada também, né? Faz parte da vida, né? Verdade, muito bom, professor, isso mesmo. Então, a elevação, aquela pena de elevação para 40 anos, que é o questionamento, porque foi só 10 anos, não foi só 10 anos, foi 1/3 da pena permitida. Eram 30 anos, então aumentaram 1/3, sem um argumento assim adequado, correto, próprio e necessário. Qual foi o fundamento que justificou esse aumento de pena? Depois de 80 anos, porque lá em 1940 já estavam marcados 30 anos. Depois de 30 anos da Constituição dita cidadã democrática, que não me parece tão democrática assim, pelo menos a interpretação não está sendo tão democrática. Pois bem, então, na realidade, o legislador levou em consideração impressões do IBGE. Diz que a expectativa de vida do brasileiro está sendo elevada, está sendo aumentada. Mas expectativa é só uma possibilidade, é só uma expectativa que pode ou não se confirmar. E os contextos em que isso ocorre, por exemplo, Garibaldi é a melhor longevidade, então a gente vai criar uma lei especificamente para Garibaldi, porque os velhinhos lá passam de 100, vão chegar a 100 anos. Então, esse questionamento, e mais o IBGE também faz a pesquisa nacional, mas ela é sazonal, ela é regional, essas expectativas. Não se leva em consideração uma série de detalhes. Por exemplo, pensar que, então, como o cidadão agora vive mais, então ele deve ficar mais tempo encarcerado. É justo isso? Se levou em consideração, por exemplo, a miséria do cárcere, a podridão do sistema penitenciário, a escola do crime, que é o sistema penitenciário, a impossibilidade de sobreviver lá dentro. Que expectativa maior é essa? Então, esse aspecto não foi considerado, a situação do cárcere. E mais, também, uma coisa que para mim é extremamente importante, 2 coisas, pelo menos, uma, desde o sistema, nos últimos 30 anos, não se tem aumentado vagas, não se tem criado vagas no sistema penitenciário, não se tem criado condições menos desumanas, já não digo humano, menos desumana para alguém cumprir a pena de prisão. Cada vez fica pior. Nós verificamos aí pessoas dormindo amarrados na parede porque não tem lugar para deitar, não tem espaço físico para poder se estender. Vocês aí estão melhor do que eu, porque eu fiquei acompanhando abismado o nosso estado, que nós, lá na década, final da década de 70, início da década de 80, a gente tinha orgulho de dizer que o Rio Grande do Sul era o único estado que tinha o sistema penitenciário, porque nós não tínhamos prisões nas delegacias, né? Hoje é o pior estado. Eu vi assim, horrorizado a informação de que vários e vários presos continuavam amarrados dentro de várias viaturas, porque não tinha lugar para ir.
Depois de dias, a defensoria entrava com habeas corpus e o judiciário, em vez de dar liminar, dava mais prazo, de 3 a 4 dias, para depois os caras viabilizar. E assim mesmo tinha delegado que ia pedir a prorrogação para fazer. Isso é uma desumanidade brutal, isso é um inferno, uma vergonha internacional. O Brasil será condenado por todos os organismos internacionais se descobrirem isso, se ficarem sabendo dessa brutalidade existida. Né? Não é possível que você tenha esse tipo de permissão. Uma coisa tem que fazer, mas jamais deixar o indivíduo dentro de viatura, ainda mais no Rio Grande do Sul, ou torra ou morre de frio. Sim. No meio termo. Então, como é que se pode deixar essas pessoas? E as necessidades básicas de cada um, como é que fica? Então, essa brutalidade, eu não imaginava que o meu Estado, que eu sempre considerei politicamente altamente qualificado, assim, poxa, e a desumanidade, pelo amor de Deus, como é que fica isso? Como é que se pode permitir uma coisa dessa? O mundo não sabe disso. Eu espero que não esteja ocorrendo ainda, né? Mas, enfim, então não se trabalhou com as vagas, esse lado das vagas não se examinou. Mas eu tenho um outro aspecto para examinar. Por exemplo, nesses últimos 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, a transformação sociológica, de todos os sentidos, científico, metodológico, tudo, informatização, internet, o raio que eu parto, tudo, é um absurdo. Por exemplo, 5 anos eu já não estaria aqui. Aliás, no ano passado não estava. Então, a velocidade com que essas transformações, todo tecnológico, tudo acontece, então teria que reduzir a pena, teria que trazer para 20. Isso devia ficar 10 anos fechado, sai de lá, é outro mundo, é outra sociedade. E eu lembro sempre de um fato que eu li num livro, não sei onde, nem me lembro o autor, também o autor não tem importância, às vezes tem, né? Tem sim, brincadeira, tá? O autor tem importância. Bom, então diz que um soldado japonês se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial, se perdeu na floresta e foi dado como morto, ninguém desconhecia. De repente, 30 anos depois, ele foi encontrado. Quando chegou em Tóquio, ele saiu do avião e olhou assim, imagina não perder a guerra? Que Japão é esse? 30 anos, lá no século XIX, XX, na primeira metade do século XX, há mais de quase 100 anos atrás. Já era assim, imagina hoje como é que se pode. Então, essa visão, essa transformação da sociedade tecnológica, teria que recomendar a redução da pena. Porque é uma coisa você perder, ficar preso 5, 10 anos lá no século passado, e outra coisa é você ficar hoje. Então, é muito maior a velocidade transformadora do que do passado. Então, me parece que teria que ser reduzido, ao invés de aumentado. Mas, de qualquer forma, nós temos alunos aí de graduação. Então, como o aumento de 40 anos da pena de prisão, politicamente, sociologicamente, tecnologicamente, tudo inadequado, impróprio, mas é a lei, está aí. Então, não adianta, como nós estamos com ela, o importe para os alunos é saber, e os fatos anteriores, esses processos que estão andando, aqueles que ainda nem vieram para a justiça, os que já estão nos tribunais, se aplica também, pode levar até os 40 anos? Claro que não. Então, os alunos acadêmicos têm que saber que é uma norma penal mais grave, que ela só pode vigorar a partir da vigência da lei, a partir da entrada em vigor desse novo diploma legal. Estes fatos, não estou falando dos processos, estes fatos praticados a partir da vigência da nova lei é que poderão ter essa pena elevada, aumentada, e não pode retroagir a norma de forma nenhuma. Perdão, desculpa a exasperação assim, mas eu sou assim meio movido a entusiasmo. Maravilha, professor, é isso que nós gostamos, né? Eu vou registrar aqui também a presença agora do professor Salo de Carvalho. Eu reclamei, disse para ele que eu reclamei a ausência dele, né? Está aqui conosco. Prazer, né? Querido. Presente, mestre. Bom lhe ouvir. Igualmente. Ótimo lhe ouvir mesmo. Professor, eu acho que há muito de simbólico nessa comunicação, há muito, assim, de confusão que se faz entre direito penal com política criminal, né? Se procura golpes de direito penal realizar política criminal, então se pensa na transformação da lei penal sem imaginar como que o sistema recepciona essas regras, daí falarmos dessa questão das vagas, né? E eu, particularmente, quando questionada pelos meus alunos, digo assim, olha, é muito difícil que alguém sobreviva 30 anos no cárcere. Não tem velhinhos no cárcere. Exato, até pelas próprias questões sanitárias e pelas questões também outras de insegurança, né, que se dão dentro das estruturas, nós sabemos disso. Então, 40 anos é mais, esses anos a mais aí representam quase que uma falácia, a não ser
ser no dia a dia dos PECs, que é quando a gente vai perceber isso, né? A afetação, muitas vezes, para, ou dentro do cálculo de progressão, porque o cálculo de progressão de pena é feito também com base no total de pena aplicada. Então, essa lógica aí dos 40 anos é algo que tem, assim como aquilo de dizer, vamos fixar uma pena de prisão de 100 anos, 120 ou 130, há muito de simbólico nessa comunicação, né? Como é a forma como o direito... Lamentável, deixa eu complementar, Renato. Pelo seguinte, nesse sentido, o Supremo Tribunal tem que modificar urgentemente a sua definição, porque para o Supremo Tribunal, aqueles 30 anos, hoje 40 anos, não são válidos para os direitos, que se chamam benefícios penitenciários, que para mim são direitos, né? O cidadão, como é que vai progredir, por exemplo? Vai ter que cumprir 1/6 da pena de 200 anos, o Sérgio Cabral, de 80 anos, outras pessoas, como é que você vai fazer? Então, isso está negando esse direito, está negando a possibilidade de progredir, está negando a melhora, está desestimulando que ele se porte na prisão para receber essas vantagens, porque essa criação do sistema progressivo é lá do século XIX, no final do século, lá, aproximando por lá, se começou a estudar, se descobriu que ele, ganhando vantagem, se ele tivesse possibilidade de evoluir, de melhorar dentro do cárcere, ele se portaria melhor, ele receberia uma forma mínima, básica de ressocialização, pelo menos para receber esses benefícios. Então, isso simplesmente é desestimulante. Por isso, imagino eu, espero, sim, precisamos que seja revisto essa posição do Supremo Tribunal Federal, diz que aqueles 30 anos era somente para limite máximo para cumprir pena, mas para eventual progressão, para conquista de outros benefícios, teria que ser considerado no total da pena aplicada. Como é que você vai fazer? Então, isso não existe, isso significa negar esse direito. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal reveja brevemente essa posição, ainda que esses 40 anos não venham agora, evidentemente. Claro. Vai demorar o processo, etc. Eu tenho uma pergunta, assim, uma curiosidade mais no campo pessoal, assim, de buscar uma opinião sua, né? Nós sabemos que o pacote, essa lei de que nós estamos falando agora, é uma lei que teve um principal defensor dela, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com a saída dele do Ministério da Justiça, o senhor imagina que a interpretação dessas regras pode sofrer algum tipo de alteração ou de outra normalização? O que o senhor imagina com relação... Para começar, eu acho que o bacharel Sérgio Moro não tem nada a ver, assim, com a situação de hoje. Eu digo bacharel porque ele é ex-juiz, é ex-ministro, ele não é ninguém, mas ele é bacharel, né? É bacharel, senão não poderia ser juiz. Pois bem, então, na verdade, não tem nada a ver com o projeto dele. O projeto dele levou o nome, então é um projeto anticrime. Porque 80% do que tem aqui não é do projeto dele, é do projeto do ministro Alexandre de Moraes. Essa visão, por exemplo, de legítima defesa não tem nada a ver com o projeto dele, nem do ministro Alexandre. Foi negociado no Congresso Nacional dentro do possível, para passar, né, para aprovar, porque as corporações são muito fortes, são muito poderosas, e vêm em peso para cima do... E tem um problema, que está acabando a minha bateria, eu não tinha previsto isso, não vi que estava aí. Se cair, assim me chama de novo, tá? Tá ok. Deixa eu só pegar para o carregador. Onde é que eu tinha o carregador aqui? Só um pouquinho. Claro. Eu descuidei disso. Não, sem problemas. Enquanto isso, eu vou retomando aqui com a... Só um pouquinho. Dá um corte. Tá bem. Enquanto isso, pessoal, o professor César vai ligar o computador dele. Vou comentar com vocês, né, para aqueles que chegaram assim no meio da aula. Nós estamos falando de aspectos de direito penal e de processo penal que sofreram influência pela vigência da nova lei, conhecida popularmente como o pacote anticrime, ou que é uma lei que foi feita que entrou em vigor no ano passado e que alterou alguns dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal e também da Lei de Execução Penal. Falamos até agora sobre as penas, sobre uma alteração no Código Penal, no que diz respeito às características da
defesa, que no Código Penal nós temos o artigo 25, prevendo a legítima defesa, e esse é um tópico que o professor Jaime está trabalhando com a sua turma, né, são as excludentes da ilicitude, as excludentes do crime, e o professor César Bittencourt, então, agora abordou a legítima defesa sendo praticada por uma categoria específica de agentes, ou seja, os policiais. Então, esse foi um primeiro tópico, em que ele abordou a violência policial e o excesso da violência policial. Depois falamos sobre a duração máxima aí das penas de prisão no regime fechado, que até o final do ano passado era regrado pelo prazo de 30 anos. Então, o que significava? Que se alguém fosse condenado a uma pena de prisão, a execução dentro do cárcere, ou seja, em tempo integralmente fechado, era no máximo de 30, e agora, por força dessa nova lei, passa a ser de 40 anos. E agora, mais recentemente, o professor, e aí foi a crítica que nós estávamos fazendo em relação a isso, né? E agora eu questionei o professor, vou questionar ainda o professor César Bittencourt, se houver o tempo, de acordo com a possibilidade dele também, para falar um pouquinho sobre o confisco de bens, que é um dos outros pontos aí importantes nessa legislação. Não sei se os professores Jaime, Salo, querem comentar alguma coisa a respeito do que viram até agora, enquanto o professor César retorna. Renata, olha só, eu queria só dizer duas coisas rápidas enquanto, né, porque a preferência, obviamente, é de você e do professor. Uma, em relação à legítima defesa, nós tínhamos dito isso, eu acho que há 2 aulas, o parágrafo aquele era supérfluo, porque, evidentemente, ao descrever um crime, um flagrante de um crime, dizer que alguém pode exercer legítima defesa é chover no molhado, salvo se há esse reforço de discurso, etc., que é uma questão importante. E claro que, por outro lado, nós poderíamos dizer que para agentes de segurança, preferencialmente, eles deveriam usar o estrito cumprimento do dever legal até pelos protocolos de procurar seguir uma sequência menos lesiva, etc., né? Mas quando houver risco direto de vida própria. Então, mas nós tínhamos discutido isso nesta linha de que ele não trazia novidade em si, embora seja importante, porque o pessoal, às vezes, que está com o Código Penal do ano passado e não atualizou, fica surpreso, às vezes, né, com o parágrafo. E a outra questão que nós acabamos, eu até tinha posto ali no chat, nós estávamos discutindo ali, a Rafaela, o Salo, eu ali, nós tivemos essa discussão, meus caros, há uma semana, 10 dias atrás, num fórum de juízes, a questão era imprescritibilidade, retroatividade, e aí caiu essa questão. Essa norma do artigo 75, né? Essa norma, ela é predominantemente de direito material, e nisso é um limite absoluto, e portanto o sujeito tem a pena bitolada em 30 anos. O problema é se ele eventualmente praticar um novo crime, agora, em 2020, né? E aí, na unificação, que tem também um caráter misto processual, se ao fazer a nova unificação, essa unificação já abrangeria o novo limite estabelecido em 40 anos. O Salo fala em fazer uma execução em 2 etapas, né? No sentido de, obviamente, encontrar a solução mais benéfica para o réu. Mas, do ponto de vista dogmático, é uma dúvida que não é despicienda, digamos assim, porque envolve esse caráter misto, talvez, do Instituto, considerando a prática de novos fatos, né, sob a égide já da nova lei. Mas é uma questão interessante. Ok, eu vou, enquanto o professor César não volta, franquear a palavra aqui para os professores comentarem os aspectos que foram debatidos até agora. Se o Saulo quiser falar um pouquinho, até os professores, o professor Diógenes, que também está na casa, o professor de fora, Luiz Fernando, para que nossos alunos também tenham um pouco a noção, assim, dos nossos posicionamentos, né, como docentes a respeito da reforma. Renata, Saulo, quero Sim, só registrar a presença do professor Alexandre Wunderlich aqui conosco. Eu tinha dito no início, logo que ele entrou, comentei, fui eu que autorizei a entrada dele na sala, abri a porta, venha, Muito professor bem. Alexandre. Eu entrei depois e não tinha... Meu abraço para o Luiz Fernando também. A minha questão, até escrevi um artiguinho para a revista do Instituto Baiano de Processo Penal, e eu desenvolvi um pouco mais na atualização do Penas e Medidas. Eu não sei se
eu não sei se a mudança para 40 anos ela é convencional, Jaime e Renata. Não sei se não fere o princípio da proibição de regresso. A partir do entendimento de que os 30 anos constituem um avanço civilizatório que aumentar, sobretudo em face da consideração do próprio Supremo do estado de coisas inconstitucional, né, do nosso sistema carcerário, se isso não abriria a possibilidade de questionar a convencionalidade desse dispositivo, desse novo dispositivo do artigo 75. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, só lancei assim, lógico que isso precisa de um estudo mais aprofundado, mas eu tenho esse sentimento, né, e acho que é uma possibilidade de desenvolver algo por aí, né, no sentido de questionar essa alteração. Não sei, sinceramente, se passaria num controle de convencionalidade pela proibição de retrocesso. Até porque, do ponto de vista material, como o próprio professor César falou, acaba instituindo uma prisão perpétua que é vedada, né, pela Constituição. Quando eu falo em convencionalidade, só para os alunos, né, lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica fala que, em termos de direitos e garantias individuais, as conquistas, né, formalizadas, não é possível que o legislador retroceda. Então, queria só deixar esse registro, que é alguma coisa que tem me movimentado nessa discussão. Muito obrigada, Salo. Aproveito para perguntar se algum dos nossos alunos, né, de pós-graduação, de mestrado, gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento para a mesa, né, e considerando mesa todos os professores que estão aí junto do professor César, ou se queiram, além do questionamento, colocar alguma questão também, começando assim primeiro pelos alunos de pós-graduação e depois abrindo pelo chat ali para as manifestações dos alunos de graduação, se houver alguma pergunta. Como eu havia dito no início, podem encaminhar por escrito, que eu sumarizo aqui, ou para o professor César, ou para os nossos demais professores, né, que estão participando do evento. Professor César, vejo que retorna. Não estamos lhe ouvindo, o senhor está com o microfone fechado, se puder abrir. Tá bom. Agora? Ótimo. Professor César, olha, enquanto isso, os professores Jaime e professor Salo estavam comentando também os aspectos ali de execução de penas, né, e do regime fechado, e preenchemos bem o tempo assim, então, o senhor que manda. Menos mal. Só o risco único é que eles tomem o meu lugar, né? Não, de forma alguma. Prazer falar com eles. O que a gente estava falando, Renata? O senhor ia abordar agora, ao final, um dos últimos aspectos, que era sobre a questão dos bens, né? Apropriação dos bens. Isso, a apropriação dos bens. Pois é, então, para mim, na verdade, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas. O pessoal que eu ouvi falar, o pessoal de São Paulo está falando como é que é em efeito alargado, alguma coisa do gênero, esse artigo 91. Para mim, eu vejo como uma forma diferente, tem uma outra noção. Para mim, se trata de efeito da condenação, absolutamente inconstitucional, para começar. Por quê? Porque ela não é consequência do crime, não é sequer vinculada ao crime que estão querendo estabelecer. Porque efeito da condenação está lá no artigo 91 do Código Penal, que é os instrumentos e o produto do crime. Isso é efeito da condenação. Ele está diretamente vinculado àquele crime. E é consequência. O lucro, o resultado, o proveito tem que ser confiscado, tem que ser retirado, tem que perder realmente, né? E o instrumento do crime, as armas, também tem que perder. Armas, eu falei, porque não qualquer instrumento do crime. Por exemplo, um acidente de automóvel. O instrumento do crime é o automóvel. Se confisca? Não, nem o Jaminho confisca, né, Jaminho? De jeito nenhum. Então, na realidade, nós estamos tratando de outra coisa. Eu chamo-se de confisco de bens travestidos de efeito da condenação. Porque não é.
efeito da condenação. É realmente um verdadeiro confisco, e é tão grave a situação que ela é paradoxal, porque diz que na hipótese de condenação de infrações com penas combinadas superior a 6 anos, daí confisca uma parte do patrimônio do cidadão, sem qualquer vínculo com o crime. Não importa qual foi o crime que foi praticado. Se tiver uma pena combinada superior a 6 anos, homicídio, por exemplo, não é contra a administração pública, não é contra o patrimônio público, não é contra a ordem tributária, não é absolutamente nada. Mas daí entende como produto, como se fosse produto do crime. Quando o legislador diz alguma coisa como produto ou proveito do crime, os bens do condenado. Ora, quando diz como produto, como se fosse, na verdade, é porque não é. Quando o legislador usa essas técnicas, você já vê de cara, ele está blefando. O que acontece? O problema é que é só para crimes superior a 6 anos. Significa dizer-se ali implicitamente que os crimes com pena combinada até 6 anos estão anistiados. E qual é o fundamento ético, jurídico, moral a respeito dessa opção do legislador? Zero. Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, o crime de furto. Bom, o crime de furto tem uma pena máxima de 4 anos, não tem esse confisco, não tem esse efeito que os outros dizem alargado, que eu não vou mais repetir isso, porque é um absurdo, né? Então, não tem lá mais essa consequência prevista no artigo 91A. Por quê? Porque a pena só tem de 4 anos. Veja, mas o furto tem o produto do crime, não, isso é outra coisa. O produto do crime de furto está confiscado pelo artigo 91, lá coisa. E lá está certo. Então, não precisa disso aqui. Aqui está falando do patrimônio do cidadão que ele tem já incorporado no seu patrimônio para ele e de terceiro, que não tem nenhum vínculo, nenhuma razão com esse crime. E mais, vamos ficar no mesmo crime. O mesmo crime de furto, se for qualificado, por exemplo, arrombou a porta, derrubou um obstáculo, é qualificado. Daí a pena é de 8 anos, daí tem confisco, entre aspas, né? Então, daí pode avançar no patrimônio do cidadão. Ora, então não tem lógica, é absolutamente infundado, desnecessário. O legislador aproveita uma infração penal para se aproveitar do patrimônio alheio. O Basileu Garcia dizia, no seu tempo, e com muita propriedade, que a pena de multa, que os efeitos da condenação, isso aqui, não... Como é que é? Ele só abastece as arcas do Tesouro Nacional, que não tem nenhum prejuízo para o Estado, só vantagem. Então, o Estado se aproveita, se lucupleta indevidamente, imoralmente, para não dizer outra coisa, para não dizer uma expressão imprópria. Então, na realidade, é essa apropriação indevida do Estado, que, para mim, é um verdadeiro confisco. Vejam bem, se tivesse um vínculo com o crime, se fosse consequência do crime, tudo bem, poderíamos discutir os limites do patrimônio do indivíduo, mas não é qualquer crime, sem vínculo algum. Então, se tiver uma pena combinada superior a 6 anos, então a autoridade já tem o direito de confiscar. É a diferença do patrimônio do cidadão, que será considerado ilícito. A diferença do patrimônio dele com aquele que seria considerado lícito. Pô, mas escuta, é um problema. Só quem tem o direito, porque com isso vai invadir a minha privacidade, a minha receita, minha declaração de imposto de renda, o meu patrimônio, que ninguém tem o direito sem causa justa. Só quem tem direito pode verificar isso é a Receita Federal, se eu der motivo para isso. Então, isso aqui, o Estado se aproveita dessa oportunidade para se miscuir no patrimônio alheio, na vida privada, e retirar um patrimônio, ver a diferença do patrimônio com aquilo que eles vão considerar como se fosse lícito. Quer dizer, que o juiz e o promotor, o procurador, vão considerar como lícito. E, para isso, evidentemente, terão que invadir a sua privacidade, invadir a sua declaração de renda, vasculhar no seu passado para verificar, e a avaliação deles. Você sabe que o patrimônio e as declarações de renda são feitas escrituralmente. Se você compra, sabe, um apartamento de 2010, custa lá R$500 mil, está na escritura. Agora, nós estamos em 2020, imagina, ele está vivendo um apartamento que vale 8 milhões, está declarado 1. É isso que a mídia faz, é isso que a mídia diz quando tem os políticos lá, olha, o patrimônio dele vale tanto, para estar declarado lá, porque ele é escritural. Eu não posso fazer diferente, não posso atualizar o meu patrimônio ali, porque senão eu vou ter que pagar ganho de capital.
Os fiscais da Receita Federal dizem, não, se lança como está escriturado, como foi lá, evidentemente. É assim que faz. Então, nós vamos ter um problema de instrução para mostrar, não, eu estou considerando que a avaliação não está de acordo, porque na circunstância ele tinha esse valor e agora está tanto, então vamos vasculhar essa parte aqui para frente. E para isso vão ter que entrar no imposto de renda. Então, eu considero isso uma evasão imprópria, indevida, ilegal e ilegítima. É inconstitucional. E mais do que isso, não é só o patrimônio, a diferença do patrimônio do acusado por qualquer crime, entre aquilo que tinha e aquilo que a justiça vai considerar ser lícito ou não. Claro que depois a gente vai adiante, mas vamos ficar aqui. Então, nessa valoração aqui, nós teremos uma dificuldade imensa. Primeiro, eu vou ter que fazer, por exemplo, de perícia. Você vai ter que fazer perícia. Você demonstrar que aquilo que você tem ali é ilícito, que você tem essa possibilidade, só faltava não ter também. Então, isso aí preocupa. E não é só o patrimônio do condenado, é patrimônio de terceiros. Porque aqui considera aquele patrimônio que está contigo, usufrui dele de alguma forma, mas também aquilo que está transferido a terceiros. Valores que, nas circunstâncias, vão considerar subavaliado, ou valor irrisório, alguma coisa assim. Por isso, é meu patrimônio, eu dou para minhas filhas assim, bom, se custa 10 milhões, eu vou dar por 5. Vou escriturar por 5, vou dar, não posso fazer? Claro que posso, é meu. Pago os impostos, está declarado, tem jurista, tudo certo, não tem problema. Então, por quê? Agora, porque vocês não, mas o preço não é esse. Tudo bem, mas eu estou fazendo uma venda do que é meu patrimônio. Eu posso vender por valor que eu quiser. Posso vender a mais do que é previsto e posso vender a menos, por que não? Eu tenho origem, ele é lícito. Então, essa privacidade, esse direito o cidadão tem de fazer. Eu poderia fazer, posso fazer doações, inclusive. Então, vamos verificar se é legítimo, se pode ou não pode. Puxa vida. Então, para mim, isso é, na verdade, um confisco abusivo e ilegal. Ora, o confisco é uma coisa absurda que todas as sociedades modernas, os países modernos, são proíbem há muito tempo. O Carrara, lá no seu tempo, já dizia que o confisco é desumano, impolítico e aberrante. Meus amigos, o Carrara nasceu em 1805, morreu em 1888. Lá, naquela época, já considerava isso do confisco. E eu digo que a nossa atual Constituição cidadã não teve a coragem de enfrentar e dizer claramente é proibido o confisco. E veio e permitiu, coisa assim, a perda de bens. Fala em perda de bens, que é outra forma de dizer confisco. Eu digo que o confisco é tão desumano, tão aberrante, como dizia o Carrara, que até, e veja o meu exagero sem vergonha aqui, e até a Constituição do Paraguai proíbe o confisco. Está lá no artigo 20 da Constituição. Proíbe o confisco. Por que os brasileiros que fizeram tanto, quando tiveram a coragem de dizer é proibido o confisco? Então, eles trazem no Código Penal, está perda de bens, efeito da condenação. Tá bom. Agora, o confisco, ou inventar outra perda de bens sem causa, sem vínculo com o crime, isso é, sim, aquilo que o brasileiro dizia, torpeza. O brasileiro Garcia dizia, isso é torpeza do Estado, não tem direito de se lucupletar com o patrimônio alheio, inventando uma desculpa, porque isso é só desculpa, veja que o crime não tem nada a ver com o crime, não tem nenhuma relação, não tem nenhum vínculo. Por que eu vou poder vasculhar o patrimônio do cidadão que teve a desgraça de repente participar de um crime? Que pode acontecer com qualquer um. Isso não precisa ser marginal para isso acontecer. Pode ocorrer um desentendimento, uma briga, os crimes passionais, por exemplo, que pode acontecer com qualquer família. Daí diz, bom, a pena é acima de 6 anos, agora a gente não vai verificar. Vamos tirar teu patrimônio daqui para frente, vamos verificar. E daí, então, diz, a denúncia tem que constar qual é a diferença e qual é o patrimônio que julga que tenha sido adquirido dessa forma. E o juiz, na sentença, vai ter que dizer qual é o patrimônio que fez. Claro, então você tem, mas não diz nada que você tem direito a uma instrução paralela, que você tem um prazo diferente, que você tem o direito de fazer paralelamente, porque hoje em dia é um inferno, Jaiminho, para nós que somos advogados, defendendo a sociedade, não é para mim, não é para o Salo, é para a sociedade esse direito. Então, nós que defendemos isso, sabemos que nós não temos mais condição, eu trabalho no Estado, trabalho na Justiça Federal, é menos problemático na Justiça Estadual, mas na Justiça Federal, somos grandes patrimônios, vem milhares de páginas num processo, porque o Ministério Público junta as provas necessárias e as desnecessárias. Então, eles trazem milhares e milhares de páginas que tem ali, e você não tem tempo de folhear, e você tem um prazo de 10 dias para fazer isso. Só que essa operação, essa investigação, esse processo já ocorreu, vem 2, 3 anos fazendo, juntando coisas. E embora a súmula 14, nós não temos acesso, não tem direito, porque essas diligências nunca terminam.
Quando você recebe que vem para o judiciário, você é citado, tem 10 dias para fazer. Tem 10 dias para fazer. Então, como é que vai fazer? Como é que você vai folhear? Não dá tempo para verificar. Então, eu estou dizendo que não há paridade de armas. É mentira. É uma falsidade. O Supremo vem na coisa. Não, paridade de armas tem que ser mantida, tem que igualar. Que paridade é essa que estão falando? Não existe mais contraditório? Não tem mais contraditório, Jaiminho, porque quando vem a hora para fazer, você recebe a citação, está tudo instruído. Toda a prova necessária, possível, legítima e válida já está pronta, produzida unilateralmente. Vai fazer o quê? Que contradição é isso? Qual é a possibilidade de você desconstituir aquilo? Se você não teve condição de participar. Agora, com o novo processo pela vamos começar a discutir a participação lá, desde o interrogatório, antes do interrogatório, na instrução, inclusive, para participar dos testemunhos, para verificar, já tem gente falando nisso mais ou menos, gente que eu estou falando da polícia. Sabe que tem uma polícia extraordinária mesmo, que eu respeito muito, sim, a polícia do Paraná. Esse delegado tem uma cabeça extraordinária. A maioria deles, assim, tenho feito conferência para eles, coisa ali, e eu vejo neles, eu assisti uma live de 2 delegados, a semana passada, terminei as minhas, quando entrou aquilo ali, e eu fiquei vendo, foi uma coisa maravilhosa. Eles querem contraditório no inquérito. Não, parece um contraditório, mas tem que ter, tem que permitir, não só no interrogatório, nas testemunhas. Vamos fazer isso. Então, é importante, de repente, a gente começar a perceber isso, a importância da defesa da sociedade ser bem defendida. A gente ter condição, no mínimo, de uma espécie de contraditório, de devido processo legal. Porque nós não temos mais essa condição. Então, isso aqui eu acho um grande absurdo, uma violência tremenda. E daí não diz como é que se faz a instrução. Você não pode ter, Saulo, por exemplo, o mesmo prazo, Renato, para fazer a defesa e fazer a contradição em cima do patrimônio aqui. Você não tem um tempo suficiente para fazer a defesa. Lá no criminal, e agora nós temos também um paralelo aqui, que estão falando que está dentro do processo, que não pode ser, tem que ser autos apartado, tem que ser separado, né? E com prazo diferente. Não tem previsão no processual. Não está dito em nenhum lugar. Portanto, nós precisamos que esse prazo, além de serem autos apartados, constar da denúncia, mas fazer uma cópia da denúncia, porque é o prazo para ele fazer, ele não diz que tem que ser na denúncia, tem que ser concomitante. Pode fazer uma petição separada até, pode ser uma peça separada, mas tem que dar um prazo separado para fazer. Não pode ser o mesmo prazo, porque a gente não tem condição de fazer a defesa criminal. Imagine fazer mais essa aqui, que nós vamos precisar de perícia para fazer. Então, essa instrução nada fala, eu estou sugerindo que tem que ser. Tem que ter uma necessidade para você poder fazer. E depois o juiz na sentença, quer dizer, se um foi mais adiantado, tem que parar e esperar outro, vai fazer. Porque na sentença o juiz vai ter que reconhecer ou desconhecer essa alegação do Ministério Público. Não estou falando contra as instituições, estou falando do direito do cidadão, estou falando da dificuldade que no operacional que a gente vai ter para fazer, para realizar esse tipo de coisa. Então, me choca bastante esse tipo de coisa, pela imoralidade, pela desnecessidade, pelo fundamento, pelo avanço, como dizia o Basilio Garcia, pela imoralidade desse confisco que criaram com essa coisa. Agora, eu não gosto, como estão chamando em São Paulo, é um confisco alargado. Não tem nada de alargado. Ele é diferente, ele é completamente diferente. Ele é um verdadeiro confisco sem fundamento, legitimamente sem fundamento. Mais ou menos, então, sobre isso. Muito bem, professor César, muito obrigada. Quando o senhor mencionou ali a opinião dos delegados do Paraná, o nosso aluno de doutorado aqui da Unila Salle, que é delegado da Polícia Civil também do estado do Rio Grande do Sul e que foi chefe de polícia na última gestão, Emerson Vente, o delegado Emerson fez uma manifestação por escrito ali no chat, acredito que é o seu posicionamento sobre essa temática, né? Sugerindo uma apuração dentro do processo, entre aspas, paralela à apuração do fato denunciado ou um processo à parte, relativamente à eventual lavagem de capitais. Também exige uma interpretação restritiva ao artigo, porquanto atinente a delitos onde os aspectos do enriquecimento ilícito esteja noticiado na inicial. Isso é uma reflexão que ele compartilhou ali. Não sei eu acho interessante, eu acho que pode ser, mas veja bem, já está querendo trazer para uma outra forma uma lavagem de capitais. Não é objeto do processo, não é objeto da investigação, e de repente, sem mais nem menos, num outro processo, você arruma um gancho para ir buscar lá. Eu não falo também, não sou a favor de encobrir capitais. Eu acho que tem que ser legítimo, tem que ter finalidade, tem que ser lícito, coisa assim, mas não é esse o problema. Então, você vai ter um problema, porque aí é retroativo e
é uma prova obtida paralelamente, de ir lá e buscar dentro do patrimônio, fazer uma investigação para dali tirar a diferença aqui. E não tem previsão legal para fazer isso, é uma questão para discutir, mas é bonito e importante, delegado. Prazer ver a pergunta, gostei do teu raciocínio. Ok, professor César, obrigada ao Emerson. Bem, pessoal, são 20 horas e 23 minutos. O professor César tem uma outra fala agora às 21, então acho que nós podemos nos encaminhar para o encerramento, né? Mas nada, só? Já acabou? Não, eu vou abrir agora para as perguntas, quem sabe. Sim, deixa eu falar um pouquinho sobre as causas suspensivas da prescrição. Mas, claro, pode ir, professor. Claro. Uhum. Pelo menos, viu? Rapidinho, tá? Veja, então... A pressa é sua. A pressa é sua. Tá bom. Veja... Não, mas a minha começa às 9 a outra. Então vamos tocar. Às 9? Tá. Então veja o seguinte, essa lei traz no artigo 116, ele acrescenta duas novas causas suspensivas da prescrição. Como tem alunos de graduação, eu vou dar uma explicação. Causa suspensiva da prescrição são aqueles fatos relacionados no artigo 116 do Código Penal, tem outras passagens também, mas eu trato todos eles junto no tratado, cuja prescrição se suspende por um desses fatos relacionados na lei e, superado esse momento, ele volta a correr, somando-se o prazo de prescrição com aquele já transcorrido. Por isso se chama suspensivo da prescrição. Ele não perde aquele tempo anterior de prescrição, ele volta a correr, somando-se o novo tempo. Diferente da causa interruptiva da prescrição, que estão lá no artigo 117, basicamente, aqueles quando a gente interrompe a prescrição, ela volta do zero, e perde aquele tempo, digamos assim, e começa a correr outra vez. Seria normal, e até de certa forma era normal, desde o momento, até o momento em que chegou assim, e criaram uma nova causa interruptiva da prescrição com o acordo condenatório. Não sei o que o Jaiminho pensa disso, mas criaram o acordo condenatório como também uma causa interruptiva da prescrição. E até foi mais ou menos. E eu fui surpreendido, um dia estava saindo do Rio de Janeiro, uma palestra de lá, cheguei em BH para fazer outra lá, estavam fazendo, já estavam andando, e quando eu sentei no banco, surgiu essa. Naquele dia tinha sido aprovada essa tal medida. E o professor foi começar a falar, o cara já fez uma pergunta para mim, o que você acha disso? Digo, deixa eu pensar, agora até que ele fale, daí eu vou falar em seguida. Aí falei a respeito dessa coisa. E continua a mesma ideia. Condenar, deixa eu ver. Acordo condenatório, o próprio texto legal diz, e o acordo condenatório só pode existir se a sentença anterior não foi condenatória, ou a decisão anterior, do STJ, tem uma decisão anterior que não foi condenatória, e daí vem o acordo, um recurso, e ele é condenatório. Então, esse recurso, condenatório, então ele interrompe a prescrição por força de lei, a partir da sua vigência. Mas daí vem aquela interpretação do acordo confirmatório, está no meu tratado, já diz, acordo condenatório é uma coisa, acordo confirmatório é outra coisa. Isso porque lá naquela época surgiu essa lei. Por quê? Porque se já foi condenado, ou na sentença lá do primeiro grau, ou no Tribunal Estadual Regional, ou no STJ, chega no Supremo, ele não será mais condenatório, será apenas confirmatório. E a lei penal material, ela tem uma coisa, situação que agrava, a interpretação para agravar não pode existir, não pode ser admitido. Pois bem, o Supremo começou a se ensaiar com esse negócio de condenatório, confirmatório. Bom, quando chegou lá, agora, infelizmente, desafortunadamente, começou a julgar e admitir no plenário o acordo confirmatório como condenatório. E é tão ridículo, tão absurdo que está dito. Agora, o acordo confirmatório também será considerado condenatório. Que explicaçãozinha para o inglês ver, né? Se ele já diz que é confirmatório, ele não é condenatório. E reconhece no próprio texto deles que se trata de um acordo confirmatório, que é distinto de condenatório. Mas passa a ser interpretado também como causa interruptiva da prescrição. Isso são os absurdos, assim, lamentáveis, profundamente lamentáveis, que a jurisprudência tem uma tendência, com o passar do tempo, a endurecer, inclusive na interpretação da lei. Então, não adianta você ter um Estado que se diz garantista, você ter uma interpretação garantista, quando eu estou falando, doutor Jaime, quando a gente fala, nós falando garantista, assim, é de obedecer à Constituição. Não somos revolucionários, só isso. Tudo que a gente pede é que a Constituição seja observada, seja respeitada.
Agora, interpretação desse gênero, dessa forma ridícula, absurda, desnecessária, de precisar se explicar e dizer, agora a gente vai considerar como o acordo condenatório, perdão, o acordo confirmatório como condenatório, e interrompe também a prescrição. Então, se o legislador quisesse, ele teria dito, acordos confirmatórios ou condenatórios interrompe a prescrição. Ponto final, estaria resolvido o problema. Então, isso é uma coisa muito lamentável, profundamente lamentável. Mas a gente tem de novidade nesse artigo 116, é o seguinte, que na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, eles interrompem a prescrição, perdão, suspende a prescrição. E eu digo, olha, é complicada essa situação, mas se quer onerar a defesa, mais uma vez, a defesa passa a ser responsável, porque o outro inciso é pior, pela morosidade dos tribunais, pela morosidade da justiça, pela dificuldade que a justiça tem, principalmente os tribunais, de realizar a prestação judicial em tempo razoável. Então, aquela previsão que tem lá na Constituição é para todo mundo, executado em tempo razoável. Acontece que a gente sabe que só tem 2 tribunais superiores, somos 212 milhões de pessoas, tem milhares de processos, aliás, milhões de processos que tem assim, e chega a habeas corpus, por exemplo, todo dia, todos os dias de penca chega nos tribunais. Então, a gente sabe disso, só tem 11 ministros do Supremo e 33 no tribunal, no STJ, só 30 estão na jurisdição. Então, é uma dificuldade muito grande, mas isso não pode justificar o reacionismo, essa capacidade de reagir interpretando negativamente a ordem jurídica não é a função do tribunal. Não tem nenhuma condição de aceitar esse tipo de interpretação. Por quê? Agora, então, eu sei que existe uma norma não escrita e não admitida nos nossos tribunais superiores, é de que os tribunais estaduais e regionais soneguem, não permitam, impeça a subida de qualquer recurso especial extraordinário. É uma norma não escrita e não admitida, mas é real, ela existe. Tanto que não é, diz quanto por cento sobe, não é por cento, é por 1.000, 2 por 1.000, 2 por 1.000 sobe direto. Todos os demais só com agravo, e você já sobe enfraquecido. E você sobe enfraquecido, como é que faz o tribunal aqui? Superior tem uma outra norma noturna, isso é noturno. Quando chegou ali, já tem um parágrafozinho desse tamanho assim, é 1/3 da página. Não satisfaz os requisitos tradicionais, legais, isso não é admitido. Então, ele é negado já ali, já no outro dia, você vê que chegou o recurso, você tem que entrar com outro recurso e você não tem sustentação oral. Então, você perdeu a oportunidade. E não há justiça sem a participação do advogado. Você não pode tolerar a participação do advogado nos tribunais, pode não gostar da sustentação oral, pode não gostar dos memoriais, mas é indispensável. A justiça sozinha não é justiça. Sem advogado não há prestação judicional. Então, isso é muito complicado, essa situação que a gente enfrenta todos os dias. E é tão real que eu fui, o ano passado, eu fiz um júri e ganhei o júri. E o Ministério Público recorreu. Então, quando entrou o recurso, eu peguei e marquei para ir falar com o vice-presidente, não vou dizer qual é, foi o Tribunal Regional, não vou dizer qual é para não identificar, fui lá marcar, falar com ele, fazer meu memorial, já tinha apresentado minhas razões, cheguei lá e disse, professor, eu já estava pronto para subir, quando tinha agendado com o senhor, esperei assim, qual é o problema? Eu estou preocupado, assim, porque é só matéria fática, que era mesmo. Disse, se está preocupado se o recurso vai subir, não se preocupe, não vai subir. E era do Ministério Público, o Ministério Público sobe tudo. Matéria de fato não sobe tudo, não se olha. Daí não vai subir, doutor, porque simplesmente daqui a 1 ano e meio não subiu nenhum. Então não se preocupa. Então ele disse assim para mim, dessa forma, com a maior naturalidade. E realmente ele negou. Tinha negado, mas veio o agravo, cara, que eu disse, vale para todo mundo, para os 2 lados sobe. Realmente com um agravo. Então a advocacia está cada vez mais difícil, muito difícil, como se o advogado fosse inimigo do tribunal, ou fosse inimigo da justiça. A sociedade está desprotegida, não é o advogado. Nós somos meios, somos instrumentos só. Quem sofre, nós defendemos o direito do cidadão, o direito das famílias, o direito das pessoas, não o nosso. O nosso é o OAB se encarrega de nos ajudar. Então, esse é o grande problema. Então, tem agora, diz ali, na pendência de embargo de declaração e de recursos tribunais superiores, suspende a prescrição, se for inadmissível.
Ora, a dificuldade de se admitir os embargos também não é pequena, não. São muito grandes. Então, na pendência de embargo de declaração, quando inadmissíveis, como o caso suspensivo da prescrição, tem caráter processual, é processual. Então, ocorre aquela chamada rejeição que normalmente os tribunais usam, né? De embargos declaratórios, implica de um ponto de vista técnico, um julgamento de mérito. Se eu rejeito o embargo, eu estou examinando os embargos. Claro, o recurso é conhecido, porque então é admissível, mas é rejeitado no mérito. Isto não é embargo inadmissível. Então é preciso tomar cuidado, fazer uma distinção e verificar efetivamente, porque tem realmente embargos que não só podem ser admitidos. Nessa situação, então, fica suspensa a prescrição. Como nos tribunais regionais e estaduais, o prazo é rápido, não é significante. Não é significante. Mas nos tribunais superiores é. Por exemplo, eu tenho um julgado, um processo lá do Pará, que está há 6 anos no Superior Tribunal de Justiça. 6 anos. E daí? Se não for julgado, se pudesse por mim, eu teria levado. Mas isso não pode. Então, isso fica a critério do tribunal. Não pode ter, mais uma vez, sobrecarregar a defesa. Ela que vai arcar com esse tipo de coisa. Mas tem um aspecto, o segundo, que é mais grave, eu não vou falar porque eu teria que desenvolver mais uns 10, 15 minutos, que é enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Aí, enquanto não cumprido ou não rescindido. Então, nós temos eu consegui, foi muito rápido, já que entrou aqui, eu não consegui ler. Repete, por favor. Então, que eu vi a tua manifestaçãozinha ali. Veja o seguinte, nós temos o acordo de não persecução penal, que poderia ser até uma grande coisa, até poderia ser inteligente, interessante, na verdade, mas não é. Não é por causa da abrangência absurda da coisa. Então, essa abrangência absurda desse embargo, para mim, criou 2 problemas. Se a gente olhar no texto, deixa eu ver onde é que está meu texto aqui, da lei. Vou tentar aqui. Não achei, está no outro. Mas, de qualquer forma, proposição de um acordo é o artigo 28A. Artigo 28A, acrescendo no processo, acrescendo um novo artigo, diz mais ou menos o seguinte: se o investigado confessar, se o investigado tiver confessado circunstanciadamente a prática de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo. E de não persecução penal. Tem 2 problemas disso. Então, se com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente. Pois bem, para mim, isto aqui poderia ser bom. Poderia ser. Se fosse com pena máxima inferior a 4 anos. Mas a pena mínima inferior a 4 anos. E todos nós sabemos que o que demonstra a gravidade do crime não é a mínima, é a máxima. Teve uma época até que o Salvo dizia, para mim, não poderia nem ter pena mínima. Né? Lembra que fizeram uma discussão paralela a isso, Saulo? Tá? Bom, pois bem, então, como o pessoal viu apressadamente, a pena inferior a 4 anos, isso é a pena mais ou menos que um juizado especial que já tem até 2 anos, são infrações médias, não tem problema nenhum. Digo, não, está equivocado, você não viu direito. Na realidade, o que acontece é que a gravidade dos crimes estão na pena máxima. Está cheio de crimes com pena mínima inferior a 4 anos, que são gravíssimos, que são muito graves. Por exemplo, os crimes contra a administração pública, os mais graves, 2 anos a 12 anos é o peculato, é a concussão, é a corrupção ativa e passiva, etc. Que é crime mais grave que isso? Segundo o Moro, o bacharel, é um dos crimes mais graves da sociedade. Inclusive, para ele, mais do que um homicídio. Então, na realidade, nós temos uma dificuldade muito grande nesse aspecto aqui. Por quê? Eu vejo aqui, para simplificar, 2 inconstitucionalidades. Primeiro, é a confissão. O sujeito não sendo, caso de arquivamento ou tendo investigado, confessado a prática do crime, ora, nem em juízo, nem no Supremo Tribunal Federal você condiciona qualquer coisa, se o indivíduo confessar, está liberado, vou aplicar a pena alternativa, vou dar qualquer coisa. Não existe. Isso é uma violência absurda da presunção de inocência. Como é que eu vou exigir lá na polícia, sem antes do judiciário, que o indivíduo confesse para o Ministério Público examinar
a possibilidade de acordo. Isso não existe. Viola a presunção de inocência. Não tem como. E depois, se lá tinha caso suspensivo, se cumprir enquanto durar ou for revogado. A probabilidade de não ser homologado é muito grande. Em muitos casos vai acontecer. Ou ainda que a imensa maioria seja homologado, muitos deles vão ser revogados. E daí, o cidadão já confessou. Como é que eu vou iniciar o processo penal? Qual é a circunstância? Quais as condições? Como é que eu vou fazer isso? É um absurdo isso. É uma inconstitucionalidade gritante, brutal. Ignora a presunção de inocência. Está na condição. Como é que eu vou admitir um acordo, qualquer coisa assim, mas com a obrigação de confessar circunstanciadamente a prática de crime? Isso é um absurdo. Então, eu digo que isso aí é absolutamente inconstitucional. Mas nessa previsão aqui, Jaime, desembargador Jaime Weingarten, querido, e o teu pai, tá bem? Veja bem, olha aqui, então, nós temos, além disso, o pai dele foi meu amigo, meu colega de futebol lá nos velhos tempos. Olha o seguinte, nesse caso que nós temos uma outra inconstitucionalidade. Por quê? Como eu tenho uma pena mínima inferior a 4 anos, eu verifico no Código Penal, sabe, quantos artigos mais ou menos que tem pena a partir de 4 anos. 8, 9. Incluindo aqueles lá que contra a vida, digamos 10, 12. Não mais que isso. Ou seja, mais 80%, 90% dos crimes do Código Penal serão afastados do Poder Judiciário. Eu estou chamando isso de desjurisdicionalização. Nós estamos retirando tudo isso do Poder Judiciário, porque, veja, nas leis extravagantes aí, eu me lembro de crimes com pena mínima de 4, a partir de 4 anos, eu me lembro só do crime, tem 2, do tráfico de drogas. E o outro eu nem me lembro que é, mas tem um aí que eu não me lembro agora, tem outro crime também. E o resto, os outros crimes da legislação extravagante, todos eles têm pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, doutor Jaime, todos iriam para o Ministério Público. Todos. E eu digo o seguinte, nós vamos ter juízes criminais desempregados. O fórum vai ficar vazio, vai ficar esvaziado. Não, por quê? Claro que estou brincando, o juiz não perde emprego, nunca, né? Mas vai ficar esvaziado. Então, quem sabe, você vai pegar o tribunal e o fórum vai dar para o Ministério Público e traz as instalações do Ministério Público para o Judiciário, porque eles não têm o que fazer no primeiro grau. 80%, 90% vai para o Ministério Público. E quem diz que o Ministério Público tem instalação e instrução suficiente para resolver esse problema? Não tem. E nessa circunstância, realmente, para mim, doutor Jaime, estão deslocando 80%, 90% da jurisdição, do Poder Judicial, do Poder Judiciário, para o Ministério Público. Esse é aquela 81 lá do Ministério Público. Aquela resolução. Exatamente, cópia de lá, praticamente. Mas lá era deles, era administrativo. Aqui nós estamos no Judiciário, pelo menos, né? Que é diferente. Então, mas aí eu criei um grande problema. Eu acho que ela é também inconstitucional por essa razão, para ela deslocar o Poder Judicial do Poder Judiciário para o Ministério Público, sem obedecer à Carta Magna. Estou aqui refletindo sobre isso, nessa circunstância. Acredito até que o Ministério Público ficou muito faceiro com isso, mas não se deu conta da abrangência, da estrutura deficiente, da necessidade de gastar uma outra enormidade para criar essa estrutura. Agora, eu acho, na minha visão, que se fosse pena máxima inferior a 4 anos, opa, é diferente. Não, mas não está sendo incoerente? Não. Estou falando de coisas razoáveis, estou falando de razoabilidade. Por pena inferior a 4 anos, nós vamos ficar pouco mais que o juizado. Então, a gente deslocaria isso para o Ministério Público para fazer esse trabalho que tem condição de fazer, desafogaria em muito o judiciário, desafogaria muitas varas criminais e ficaria dentro da razoabilidade. Então, porque permite a funcionalidade. Acredito que o Ministério Público, no momento que raciocinar, deve ter raciocinado já sobre isso, terá condição de fazer, terá condição de dar uma contribuição maior ainda do que já dá e resolver essas questões. E, para mim, então, sustentei essa inconstitucionalidade, tem a DI 6304, que alega essa inconstitucionalidade. Por quê? Nós temos, então, algumas condições de trabalho para fazer, para que é possível realizar. Agora, dessa forma, nessas condições, não dá. E o Ministério Público, se considerando, tem 3 oportunidades, 3 parágrafos, onde ele prevê a possibilidade do juiz rejeitar
o acordo, homologar o acordo, devolver para o Ministério Público, para refazer o acordo, para poder voltar para ver se homologa, em 3 parágrafos desse artigo, e o Ministério Público entrou com uma ação, arguiu inconstitucionalidade desses 3 parágrafos, porque eu estava permitindo que o Poder Judiciário invadisse o poder do Ministério Público. Então, parece uma coisa que as coisas estão mudando de poder, de nível, coisa assim. Rapidamente, isso é uma coisa para falar bastante sobre isso aí, mas singelamente, sucintamente, eu arguo essas 2 inconstitucionalidades. Aquela de ter que confessar e essa de retirar praticamente 80%, 90% do Poder Judiciário, transferindo para o Ministério Público. Então, me parece isso absurdo, desproposital, desproporcional, porque trata de questões condicionais com lei ordinária. Então, rapidamente é isso. Estou à disposição, professora Renata Almeida Costa. Sim, senhor. Muito obrigada, professor César. Então, atenção a todos os alunos, né, e pesquisadores aí, além das considerações atinentes ao exercício da advocacia, né, da nossa litigância, inclusive em relação a ambos os lados do processo, também o professor César aponta 2 questões, como ele disse no início da sua fala, pertinentes aos futuros aí funcionários públicos, aqueles que pretendem realizar concursos públicos, chamando atenção, então, para 2 inconstitucionalidades nesse dispositivo, certo? Bom, o professor Jaime pontuou algumas considerações por escrito ali no chat, não sei se gostaria de falar, professor Jaime, abrindo o microfone. Bom, só para saudar o professor César... Vai, querido. Tudo bem, uma alegria, sempre bom lhe ouvir. Eu só observava... Eu só recuperando uma dúvida que nós ficamos lá em relação aos 40 anos, como unificação, o problema interessante de direito intertemporal pode ser se o réu, condenado a 120 anos, unificado em 30, pratica um novo crime, agora sob a égide da nova lei, e é condenado a 5 ou 6 anos, por exemplo. Será que pelo caráter misto, na parte da unificação, quando ele unificar de novo, ele vai unificar em 40? Ou ele vai... Pois é, uma questão bastante interessante, isso aí já a respeito, mas eu acho que nessa hipótese não tem nenhuma possibilidade e nenhuma dificuldade de unificar no maior, né? Ele não pode retroagir para prejudicar esse tempo inicial. Então, se eu tenho uma possibilidade de até 30 anos e tenho uma condenação de 10, 15, 20, sei lá, 5, e vem uma nova condenação, teoricamente, nós vamos ter um problema de hermenêutica, vamos ter que interpretar adequadamente. Mas nessa desproporção numa pena maior, e ele já cumpriu uma parte dessa, ele vai pegar, eu acho que esse prejuízo, essa pequena pena que vem de lá, 5, 10 anos que venha para cá, para somar, eu não posso aumentar a prejuízo, acho que não posso e não devo. Uma questão de interpretação num sentido mais garantista, mais condicionalista, não posso prejudicar aquele tempo que ele tem maior, que já está cumprindo. Eu tenho a impressão que ficaria bem razoável o desembargador que fizesse a mesma proporção que vinha sendo feita. Agora, se você tenho 30, 40 anos para cumprir, está unificado, eu tenho em 30. De repente veio e comete um crime de 10, 20 anos, 30 anos para fazer, aí fica mais complicada, né? Daí, eu acho razoável que a gente tem que fazer uma questão aritmética, né? Fazer esse cálculo direitinho, verificar o prós e o contra, e fazer um cálculo do percentual para aqueles até os 30 anos, fazer outro cálculo para isso, para se verificar numa operação matemática, para ver o percentual que dá, aumenta no tempo nesse aqui, aumenta no proporcional do 40 no outro. Então, meio, até depois, talvez até uma regra de 3 ajude a fazer isso aí, com alguns cálculos, mas daí eu acho que deveria ser proporcional. Não pode nem ao céu, nem à terra, me parece. Claro que seria mais interessante, eu como defensor e crítico assim, eles falassem, não, vamos ficar só para o anterior. Mas se for grande a pena aplicada depois, me parece que o meio termo, a justiça deveria ser nesse sentido, né? Então, não pode ser pelos 40 anos, isso está afastado, claro. Mas também acho que seja razoável não ser pelos 30, se a pena depois for de um crime grave, com uma pena alta, né? Então, acho que se deve fazer a primeira parte considerado o percentual necessário pelos 30 anos e a segunda parte o percentual necessário pelos 40 anos e daí somos 2 para fazer. Eu acho que vou ter que encontrar uma solução matemática. O pessoal do direito não é muito dado a isso. Agora, quando você tem uma pena bem razoável até agora e pega uma pequena pena que vem depois, para fato praticado a partir da vigência da lei, eu acho que seria bem razoável. Falando nisso, aí tem uma coisa que não falamos do estelionato ali, né? Mas eu não sei, Jaime, qual é a conclusão que vocês chegaram, gostaria de saber.
Não, a gente discutimos isso até com alguns ministros do STJ, era justamente a dificuldade criada eventualmente com a sequência de condenações a partir agora da nova lei, né? Se isso poderia fazer incidir ou não, mas talvez essa solução de duas execuções que vão se proporcionalmente harmonizar, que o professor Salo tinha falado, fosse a melhor. O Salo também falou sim. Eu queria, professor César, aproveitar para lhe perguntar uma coisinha, mais a chamar a atenção algo que é um problema muito sério aqui hoje, na verdade, que é a tal da última palavra do STF versus qual o espaço que o STJ tem para se pronunciar a respeito de questões que seriam claramente de lei infraconstitucional. Porque nesse caso do acórdão confirmatório ou não, se ele interromperia ou não a prescrição, ainda que pudéssemos dizer que as duas soluções eram razoáveis, o STJ tinha afirmado posição já, dizendo que não interrompia. E o STF, me parece que esse é o mais grave, o problema mais grave, não tem como dizer, a não ser genericamente que isso seria um problema de devido processo, e ele próprio vinha dizendo que isso não serve para recurso extraordinário, etc. Quer dizer, é um problema bem sério, né? Mas eu acho excelente a tua preocupação. Veja bem, quando é para reconhecer alguma coisa para a defesa, inventam qualquer teoria para não admitir, né? Então, devido ao processo legal, essas coisas todas, aí esse direito, não, isso é reflexo, fica lá com o STJ, morre lá. Tá? Agora, de repente, chega um habeas corpus qualquer lá que resolve dar uma endurecida e entornar o caldo, de repente eles passam por cima de tudo. Eu acho que foi uma violência com o STJ. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem esse direito de vir julgar, alterar o que é mais grave, decisões já transitadas e julgadas do Superior Tribunal de Justiça. Esta atividade da unificação da jurisprudência infraconstitucional é do Superior Tribunal de Justiça. É absolutamente indevida. Não pode ser, eu acho até, caberá, não sei de quem é, não sei quem é o advogado, só vi aquele primeiro voto lá que a gente não concorda, espero ainda que eles reflitem e voltem atrás, porque tem que haver respeito pela jurisdição. Eles estão dizendo a vida inteira que isso não é objeto de recurso extraordinário, portanto, não é condicional, não é do Supremo Tribunal Federal. Como é que avança numa decisão já do outro tribunal, que é o competente para infraconstitucionalmente definir as questões, como é que o Supremo invade isso aí? Mas, se não tivesse decisão, poderia até ser mais discutível. Eles eram por último, eles têm a oportunidade de falar por último, etc. Agora, depois do tribunal adequado, que é o tribunal constitucionalmente previsto, legitimado para fazer esse tipo de exame, na minha avaliação, acho que o Saulo concorda com isso também, Renato, enfim, Rafael, vamos botar toda a família aqui, mais do Achute, todos nós aí que conhecemos o diretor lá da minha faculdade, né? Então, é uma coisa que deixou todo mundo perplexo, diz, como é que pode fazer isso? Como é que o Supremo simplesmente, de repente, não mais que de repente resolve simplesmente desautorizar o Superior Tribunal de Justiça, que tem a legitimidade para enfrentar essa condição? Eu tenho, desembargador, assim, a expectativa, a esperança, porque eu sou um otimista por natureza, né? Senão não estaria aqui, senão teria sobrevivido, porque alguma coisa vai dar, vai ter uns bastidores, vão discutir um pouquinho, porque tem gente que bota também o negócio, o Marco Aurélio é um dos caras para dizer, não, espera um pouquinho, nós estamos invadindo, sabe? Não é possível, não temos a legitimidade, afinal não é condicional, não é nem um habeas corpus, não sei como é que chegou, né? Acho que é um habeas corpus, não? Não é RHC, é um recurso. Veja bem, então aqui, e não é RHC, pois foi um habeas corpus direto para eles, lá você poderia, vamos discutir isso aí. Mas já que tem o tribunal legítimo, definiu a questão, o Supremo não tem esse direito. Não tem esse direito. E claro que eles têm a última palavra, mas tem que haver um bom senso. Alguém tem que despertar, espera um pouquinho aí. Vamos cuidar das nossas coisas, que já é bastante, reclamo que tem, porque tem que enfrentar a seara alheia. Eu concordo plenamente, Jaime, se é que é isso que vocês estão pensando também, Renato, que isso é indevido. Eu espero ainda que o tribunal reveja a situação. Ok, professor César, muito obrigada. Nos encaminhando, então, imagino agora, né, professor, são 25. Se você quiser cancelar... Eu nunca vi um encarcerado querer mandar da direção do cárcere. Não, eu ia lhe Eu sou prisioneiro. Se o senhor quiser... Prazerzão. Renata, é uma das coisas melhores que você me proporcionou nos últimos tempos, encontrar esse timaço aqui, trouxeram até um desembargador aí para bater papo com a gente, uma coisa maravilhosa, todos os amigos queridos aí, de tantos anos, eu estou há 10 anos em Brasília,
e que já não perdi muitos hábitos aí do Rio Grande, mesmo de deixar de ser gaúcho, né? Olha aqui, ó. Obrigado, alegria. Ave Maria, olha aí que saudade, né? Que vontade. Mas a gente tem que se encontrar aí em Porto Alegre, né? Com certeza, professor. Para a gente comemorar, ou almoçar junto, uma coisa, uma churrascaria boa. Eu sou lá do Braseiro, assim, enlouquecidamente, a melhor churrascaria de Porto Alegre, para não onerar ninguém. No final de semana, já podia comer um churrasco lá. Tem muitos locais onde a gente pode se encontrar. Aí eu sei que tem muitos locais belíssimos, tem muita gente abastada, enfim, tem maravilhas aí. Então, assim, professor, eu sei que o senhor tem outro compromisso. Se o senhor quiser convidar os seus outros, a sua outra assistência para vir para a nossa sala, a gente se estende. Se o senhor tiver que sair dessa sala e ir para outra, então eu me encaminho para a finalização aqui. Viu? Que horas são? São 20 horas e 53. Às 9 horas eu tenho que entrar na outra lá, então, na outra palestra, coisa assim, brincadeira. Então. Olha, foi muito gratificante. Desculpe, viu, se eu baixei o nível, se eu usei muito, assim, porque me senti em casa, me senti à vontade, que se eu estivesse comendo um churrasco junto, tomando vinho, ou cerveja, vocês tomam vinho, eu sou mais do vinho, né? Então, de ficar falando como se estivesse em casa, realmente. Isso é realmente uma sala de casa. E não... Verdade, professor. Assim obrigado, viu, pelo carinho, pelo prazer, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui. Gostado, de vez em quando a gente se perde por aí, né, Saulo? Nos aeroportos. Já saiu um abração dele, viu? O cara que acha um churrasco assim, rapaz, espetacular. Ele me fez um churrasco na casa dele e foi o maior erro da vida dele. Agora eu quero mais. Olha aí, está intimado, devidamente intimado. Né? Obrigado, prazerzão. Eu quero, então, fazer um registro aqui, vou passar para a professora Rafaela fazer o encerramento, que é a nossa coordenadora de graduação, mas dizer que durante a sua fala nós tivemos aí uma assistência média de 130 alunos. Muito bom, nossa, muito bom. Mas também tivemos a presença do professor Luiz Fernando Kramer Pereira Neto, lá de Passo Fundo. O meu diretor, e hoje da melhor universidade do estado do Rio Grande do Sul, Passo Fundo. E hoje... Obrigado pelas palavras carinhosas, professor. Saudades suas. Tem que igualmente. Também, porque tem um passofundense junto com a Renata, os dois, né? O Saulo também é nascido aqui, né? São dois passofundenses que nós nos orgulhamos muito. E eu me formei aí. Eu, professor Diógenes. Professor o Diógenes Ribeiro é de Passo Fundo e iniciou a faculdade lá em Passo Fundo também. Uhum. Olha aí, eu tenho uma república passofundense aqui, então, professor César. Se bobear, nós tomamos conta, viu? Prazer imenso revê-lo. Igualmente. O professor Fernando nos honra porque é o presidente hoje da Fundação Universidade de Passo Fundo, que é a mantenedora da UPF, né? Que aqui Meu Deus do céu. Que faz parte das comunidades. Esse pessoal é muito poderoso, Se eles dormirem, né, nós tomamos conta. E fundamos outra república também. César, o Nando é o homem do dinheiro agora lá em Passo Fundo. Não, cara terrível, né? E houve também, professor César, me mandaram registro de alunos e professores da URCAMP, de Bagé, também estiveram aqui na nossa sala ali assistindo. Que coisa maravilhosa. A última palestra que eu fiz no interior não faz muito tempo, eu fiz depois, né? Mas eu fiz uma palestra com o Daltro lá. E o Daltro me diz uma coisa, só para encerrar, está terminando, já começa outra. Viu? O Daltro fazendo palestra comigo lá em Bagé, lá, que anos atrás, ele ainda estava lecionando a PUC, Saulo. De repente, a gente terminou a palestra, alguém veio e trouxe a falência e disse, César, sabe que eu achei que você era abolicionista? Eu tenho esse livro lá em casa, eu nunca abri, porque eu achei que você era abolicionista. Tipo, o Dado precisava, é só olhar na contracapa, você já veria que eu não sou abolicionista, não. Dado, querido amigo. Professora Rafaela, então. Rafaela, prazer, obrigado pelo carinho com a Natasha, viu? As minhas filhas, a Xana e a... Querida Natasha, bom te ter aqui, César. Um grande prazer te rever, ainda que virtualmente. E eu queria te convidar desde já para quando nós voltarmos ao formato presencial, se tu quiseres nos dar a honra, né, de fazeres a nossa aula magna. Então, já fica o meu convite, né, em nome da coordenação do direito, para que tu estejas presencialmente conosco. Imagino que agora é só 2021, né, César? Porque pelo no jeito, segundo semestre mas será um prazer, continuaremos ao vivo.
Não esquece desse convite. Não vou esquecer. Eu estou há horas para te fazer esse convite, então agora está até gravado. Prova, viu, Jaime? Prova. Conjunto com o PPG, professor. Vamos colocar todos os nossos alunos, da iniciação científica ao doutorado aí, todos juntos. Né? Espetáculo, viu? Eu quero participar, viu, Renata, lá, eu vou fazer aquela colaboração, tá? Tá bom, então, vamos combinar. Um prazer. César vai fazer umas colaborações no PPG, no curso de doutorado e no curso de mestrado também. Já alinhamos isso. Não me explora, né? Eu falei só uma colaboração. O senhor vai me dar a mão, eu vou avançando. Que pena que a gente tem que interromper isso aí, viu? 2 minutos tem que começar outra lá, uma coisa... É brincadeira, né? Mas aí, o pior de tudo, cara, é operário, né? Você é explorado em qualquer lugar, não tem jeito, né? De forma alguma, professor. O senhor é generoso. Prazer, queridos. Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos. Um beijo. Forte abraço, César. Bom te ver. Obrigado igualmente, querido. Satisfação. Abraço. Obrigada, professor. Um abraço lá no magnífico reitor. O Achute já deve ter saído. Um abração neles. E dizer para o... Pode deixar. Devendo um outro churrasco antes de eu convidar ele para minha casa. Eu preciso confirmar. Eu não sei se foi ele que fez. Não foi a Gabi. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Hasta siempre. Tá bom, hasta siempre. Graças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado vocês. Vou ter que ir para a próxima agora. Brincadeira. Bye, bye. Bom trabalho. Bye, bye, professor. Abraço a todos aí. Boa noite. Abração. Obrigado, Jaime. Tudo de bom, querido. Valeu. Boa noite. Pessoal, muito obrigada pela presença. Eu vou cancelar agora a gravação. Ela fica disponível depois nas nossas... Nossa, Daniela, Renata, tudo gravado e as bobagens que eu disse. De forma alguma, eu posso mandar... Maria. Diz para a polícia desculpar, viu, que eu não sou assim, não gosto, eu sou contundente, mas é uma questão de interpretação, tá? Nada contra a polícia. Ficou bem claro. Foi saindo devagarinho, vou perder tempo aqui, né? Grande abraço. Sem problema. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.